Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Pi Podcast. Bom dia, Kevin. Bom dia. Como estamos? Tudo bem? Eu tô bem, você? Eu tô bem também, cara. Então. Hoje estamos aqui substituindo o nosso querido Sargento Nuggets, que está no quartel, né? Serviço ano todo? No dia da gravação, ele marca serviço, velho. Não consegui entender. Não, cara, essas que mais coisas. trabalha nesse país. E hoje a gente tá aqui com um convidado muito especial. Tenho certeza que você já sabe quem é. Afinal de contas, você clicou nesse vídeo por causa disso. Não tá na thumbnail, não tá no título. É segredo. É segredo, ninguém sabe. E para bater um papo muito legal, algo muito gostoso. Mas antes eu queria pedir para você: se inscreve no canal, clica no curtir, comenta, compartilha esse conteúdo. Cara, o papo de hoje vai ser incrível. E sem mais delongas, Vamos nessa com vocês, Bispo Nino! Pastor, muito obrigado. Obrigado. Seja muito bem-vindo à nossa muito bem-vindo. humilde casinha. Amém. Nossa humilde cafofo, né? E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E que Jesus fale através de você, como já tem falado, né, mano? Amém. Nosso papo aqui de bastidores. Sim. E para começar, pastor, eu queria que você se apresentasse para a galera conhecer você e Amém. a Então, gente desenrola. não vou falar meu nome, né? Meu nome é só pros íntimos. É só pros íntimos. Não, mas eu vou falar então. Meu nome é Guarino. Vocês nunca ouviram esse nome. É Guarino. Eu achava que era Mas- Antonino, papo reto. Sério, mano? É. Eu tô Eu não esperava pro Guarino, não. Não. Caraca, velho, eu nunca tinha passado por Antonino. Nossa. É Nino de nascença. Então pode ficar com Nino mesmo, que é melhor. Melhor, né? Porque assim, primeiro bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Sei que horário cada um vai assistir, né? Mas assim, é Guarino porque minha mãe, começava pelo meu nome, né? Minha mãe queria o nome Gustavo Guilherme. E naquele tempo as mulheres ficavam 5 dias no hospital. Hoje a mulher ganhou neném, ela sai virando mortal no mesmo dia, né? Então é radical o negócio. Sim. Mas naquele tempo não. E ela falou pro meu pai, falou bem assim, ó, vai. Meu pai é o pai das multidões, o pai é Abrão. O nome dele é Abrão. Daí falou, vai registra teu filho. Ela foi registrar. Ele pensou assim, com G, vou colocar Guarino, é o nome do meu pai, não conheci meu pai, e colocou Guarino. E daí sobrou para mim, né? Pensa o tanto de bullying que eu sofri, né, no colégio. Girino, Guaraná e etc. Mas, quando eu me converti, a gente vai estudar a etimologia da palavra, eu vi lá Guarino, defensor. Daí, no mesmo momento, o Espírito Santo ali me restituiu a alegria, porque Guarino significa defensor, e daí o Senhor falou, você é defensor das almas. Então, eu fiquei muito feliz. Então, Guarino é um nome germânico que a Itália adotou, Guarino, mais bonito ainda. Mais chique ainda, né, irmão? Mais chique ainda, e hoje eu gosto. Mas pode chamar de Nino. De Nino. Então, eu pastoreio lá no Bairro Alto. Vai aí para 12 anos em maio. Tem um trabalho ali já consolidado, para a glória de Deus. Aonde, bem dizer, ali é minha terra natal. Nasci no Rio Grande do Sul, sou gaúcho. Guri. É os gurinhos, né? É os guri. Mas vim para Curitiba com 2 anos, então conheço só o Bairro Alto. Só o Bairro Alto. Então é isso. Que legal, pastor, que legal. Interessante. Que da hora. E... Tipo, vamos lá. Nasceu o Guarino. Nasceu o Nino. Como que foi a sua... Como você morava em outro lugar, como foi, tipo, sua adolescência, sua infância ali, o meio que você se criava? Era um meio cristão? Não era. Na verdade, eu vim do gueto, né? Então, onde eu moro, até hoje, tem um título de baixada, né? Sim. Então, hoje, tudo evoluiu, né? Então, mais antigamente, se nós olhar, vamos ver, 25 anos atrás, eu falando minha idade, né? Eu tenho 40 anos. Mas quando eu tinha 15 anos, ali onde eu morava, uma quadra para baixo era favela, literalmente favela, beirando o rio. E então, onde eu morava, não tinha acesso ao cristianismo. Então, nós dizíamos, entre aspas, que era católico, mas era aquele que ia só o dia que tinha batismo de neném, festa de E uma vez por semana na igreja, festa, olha lá ainda. E né? olha lá. Não, no ano, uma vez no ano, festa junina só para curtir, era só briga, né? Tanto que uma vez o padre lá levou um tiro na coxa, pra ver que o negócio era doido mesmo, né? Então, Caraca, assim, velho. tive uma infância muito conturbada, né? Com 7 anos, meu pai se separou, ele me levou para dormir na casa da mulher dele, que ele dizia que era empregado. Os dias de manhã, minha mãe chegou cedo lá, eu estava dormindo lá a primeira vez, ela chegou dando voadora na porta, entrando, cadê meu filho? E ali
olhou para a mulher e falou, e essa aqui é tua amante? Daí ele falou que era empregada, ali eu desconstruiu, daí ele me chamou num canto, me contou a verdade, fiquei decepcionado. E eles se separaram naquele dia, eu fiquei o dia inteiro chorando. Então, eu tinha 7 anos. Então, foi um ano para mim bem difícil, assim. E daí, com mais 7 anos, 14 anos, minha irmã faleceu no parto, né? Com 17 anos, ela faleceu, a nenê ficou e ela não conseguiu resistir, né? Choque anafilático. E daí, nessa idade, eu já comecei a entrar nas drogas, né? Então, antes até, né? Com 12 anos, eu conheci droga. Daí, com 14 anos, eu me afundei, foi quando ela faleceu, que veio uma tristeza muito profunda, assim, que nós não conversávamos, né? Então, assim, como a gente não tinha esse princípio do evangelho, de perdão, aquela briga de casa, vai lavar louça, não vou, vai lavar louça, não vou. Ela me deu uns na orelha, ela era maior, né? Mais velha, me embolou e daí eu peguei e fiquei sem conversar com ela. E daí ficamos uns 3 meses. Daí no dia que ela foi ter nenê, ela saiu cedo, eu indo para o colégio. Quando cheguei no portão, ela estava parada, assim, um pouco para trás. Ela falou, você não vai me dar tchau, não? Parei no portão, fiquei quieto. Falei, nós não estamos conversando. Eu virei para trás e falei, tchau, vai com Deus. E daí, quando deu 10 horas que eu estava no colégio, foi me buscar. Daí eu sabia que ela tinha falecido. Meu primo foi buscar, do nada, um primo que nunca foi no colégio, nem tinha contato. Vim te buscar porque teu irmão não está legal. Daí eu comecei a desabar, falei, eu tenho certeza. Não, ela não faleceu. Eu falei, tenho certeza que sim. Daí foi uns anos assim. Então, minha adolescência foi nas drogas, torcida organizada. Então, o tempo que o Paraná estava no auge, nós vivíamos na torcida na sede da Folha Independente, gazeava a aula para ver treino do Paraná. Olha que loucura. Que perda de tempo. Meu Deus, cara. Que perca de tempo, mas perca mesmo, nem se fosse o Paris Saint-Germain, perca de tempo também, né? Então, a gente viajava com torcida, já quase morri várias vezes, né? Era tipo teu lazer, teu melhor momento. Era meu mundo, meu mundo era esse, né? Torcida organizada, droga, tá no fervo, pichar a parede, fazer traope, achava que grafitava, mas era só, a gente chamava de vômito na época, né? Pra ter uma ideia, que nós fazíamos nas paredes. Nossa. Então, tinha a mãe do amigo nosso que pegava nós de carro, levava nós pros viadutos, levava nós pros prédios. E era isso, era uma vida, era o radical pro Satanás, né? Imagina, tipo, tão novinho, já passando por... Eu comecei, infelizmente, comecei meio cedo também, mas não cheguei nesse nível, não. Imagina, cara, 14 anos vivendo dessa forma, tipo, sem expectativa alguma de vida. Não tinha. Cara, e como é louco a gente pensar por isso, né? Eu nasci num lar cristão, cara, né? Meu pai e minha mãe se converteram há bastante tempo e eu nasci na igreja. Então, para mim, é inconcebível, cara. Eu não consigo não que eu não consiga imaginar, não é isso. Mas uma criança de 14 anos, cara, se envolver com droga dessa forma tão pesada, né, mano? Eu comecei com 12 fumando galho de árvore. Eu fumava grama, velho. Aí depois passou para as coisinhas diferenciadas, mas eu acho que por ser muito novinho, a cabeça bem imaturo de tudo também, né? Você vai deixando, mas na hora que você se influencia muito. A hora que você cai na real, cara, o que tá acontecendo comigo? Imagina, cara, é uma maluquice absurda. E seguindo essa linha de raciocínio, né? 14 anos ali, você começou a fazer umas paradas totalmente fora do normal. Você permaneceu muito tempo vivendo essa vida assim, até você falar, cara, não é pra mim isso? Na verdade, assim, foi dos 14 anos, né, quando minha irmã faleceu, e daí até eu entrei no quartel, 18 anos. Mas daí eu saí do quartel ainda, daí eu fui para um outro mundo, que foi o mundo da dança. Então, mas dos 14 aos 18, sim, eu me afundei, né, com o torcida organizada, a tal ponto que nós quebrava os ônibus inteiro, fazia bomba caseira, 3 horas estava acordado. Então, aquela passagem que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz, que lá é fato. E nós 3 horas, frio, dependente, que nós estava... eu sou do tempo que os bar ficava aberto, então o mesa de sinuca ficava aberto, se não ficava, nós rombava ali, tirava todas as bolas e fazia bomba caseira com aquelas bolas, parafuso, comprava aqueles foguetes 12 tiros, tirava a pólvora, fazia bomba caseira. E nós esperávamos os caras virem de viagem, passavam no trevo ali, e nós quebramos vários ônibus. Tanto que uma vez, nós estávamos num tubo uma vez, daí passando torcedores do Paraná, torcida Folha Independente, quebrando ônibus, tubo, não sei o quê. E eu jantando com minha mãe. E nisso, nós assistindo a TV assim, minha mãe, aí os vagabundos. Falei, mãe, tudo vagabundo. Daqui a pouco apareceu, claro, não é você? Falei, claro que não, mãe. Quase levei na orelha ali, que ela achava que era eu, né? E era eu, né? Então, nós era muito virado, assim, sabe? Muito virado. Então, a gente vivia para aquilo. Tanto que, assim,
O meu vizinho, esse tempo atrás, lembrando, falou, eu lembro de vocês ficavam gravando rap, eu tinha um grupinho de rap, né? Aliados do Rap. Eu e meu vizinho, né? Nós tínhamos umas 30 músicas, né? E a gente ouvia outros rap também, e tinha um rap que falava, meu sonho é morar numa favela, e meu vizinho veio tirar sarro, né? Já ancião, 70 e poucos anos. Você ficava cantando, hoje você é um pastor, mas você ficava cantando, você queria morar numa favela. Eu falei, eu queria mesmo, era aquilo mesmo. Né? Então, tive esse período que andei de skate, era voltado para a rua, né? Então, nós cantava, eu tinha esse grupo de rap, né? As músicas eram totalmente voltadas para a rua, né? Nós somos aliados, vivemos para afros brasileiros. Então, nós tinha... Se ligue, meu irmão, é a galera da Baixada, onde nós morávamos, né? Fica na boa, se você não deve nada. Se ligue, meu irmão. Então, a gente tinha já esse mundo mesmo, mundo da rua mesmo. Então, a gente não tinha um sonho de vida. Nosso sonho era ser cantor de rap ou viver no tráfico. Que era o acesso mais fácil que tinha ali por estar convivendo nesse Era a influência que tinha. Era a influência de onde vivia. Então, conheci Racionais com 6 anos. Racionais MCs, quando era LP. Então, eu passava ouvindo aquilo o dia inteiro. Decorava a música de trás para frente e frente para trás. Então, aquilo para nós era a essência de vida. Eu fui, no tempo do Mundão, eu fui em 5 shows do Racionais. Então, Racionais, De Menos Crime, RZO, né? Para os Malucos Só, a gente cantava. Então, Pavilhão 9, era o nosso tempo. Nosso tempo era isso, estava muito em alta, né? E daí andei 5 anos de skate, então a gente se envolvia com muito essas tribos da rua e a droga sempre existia, né? E daí, com 18 anos, eu entrei no quartel. E daí entrei no quartel, eu fui muito intenso naquilo que eu faço. Então, agora sou militar. Então, se é para ser militar, vamos ser certinho. Daí foi o tempo que eu parei com os negócios, assim, comecei a namorar com a Paula. E daí era todo dia engraxando coturno, queimando graxa com vela, ficava sempre alinhada, a barba todo dia feita. Falei, então, tanto que eu saí depois de um ano lá com romérito, com brasão, assim, um certificado de um brasão, que é a espada do exército. E daí eu comecei a namorar com a Paula, né, nesse ano, em 2000. Dia 10 de dezembro de 2000, eu comecei a namorar com ela. Nós estamos até hoje, para a glória de Deus, casados, com 2 filhos. E daí eu parei, só que quando eu saí do quartel, eu comecei a dançar. Daí era o fervo do axé, a gente tinha aí, acho que uns 200 alunos, daí nós tínhamos o São Balanço na época, então nós que liderávamos o São Balanço, comecei a dançar no Canal 4, dancei um ano no Canal 4, dancei na Record, e daí ainda estava com uma dupla sertaneja. Olha que loucura, como que viagem. Nossa, é muita informação para pouco tempo de conversa. Então, esse dia estava passando o Alexandre Pires, um especial dele lá, e daí minha sogra está morando conosco lá em casa, né? E ela, por acaso, colocou, a gente não assiste TV aberta, assiste só esporte. Daí ela colocou na Globo, dela, ué, pai, mas aquele que você está na foto com ele, que é o Alexandre Pires. Né? Eu falei, sério? Esse mesmo. Tem uma foto com ele, a gente fez 3 shows com ele. Na época, então, eu dançava com uma dupla sertaneja durante alguns anos, dancei com eles. E daí, nesse período que nós dançava, às vezes eu cheirava cocaína. Então, assim, não era mais aquele mundo da rua, mas era um mundo mais socialite, mas ainda existia droga, assim, sabe? Existia droga, até no dia da formatura do nosso colégio, né, eu veio. E daí, com 23 anos, eu entreguei a vida a Jesus. Daí, 7 de maio de 2005, foi o dia que eu tive encontro com Jesus. E ali, cara... Ali foi uma droga mais forte, se posso dizer no bom sentido, né? Droga não está entendido, mas bateu diferente, sim, porque no dia que eu entreguei a vida a Jesus, e até hoje eu não sei o que aconteceu. Eu lembro que era o culto da 100ª ovelha, era um teatro, e quando, que hoje é o Bispo Nelmo, né? Na época era nosso pastor Nelsinho, dos jovens lá na sede, ele fez um apelo e quando eu vi, não queria ir lá para frente, já estava lá na frente chorando. E eu tentava abrir o olho, eu fiquei cego, eu só via ele, uma fumaça atrás dele. Até hoje não sei explicar. Não quero aqui mistificar um negócio, mas foi um bagulho muito doido. Eu não sei explicar. E daí eu chorava, as lágrimas queimavam meu rosto. Eu falava, eu quero morrer. Porque era gostosa a sensação que eu tinha de prazer, tanto assim espiritualmente falando, quanto no corpo, porque as lágrimas queimavam meu rosto, era uma sensação que queimava minha pele e era gostoso. Eu nunca entendi isso. Não sei explicar, as pessoas viam, mas como é que é? Eu falei, não sei, eu sei que para mim só estava eu e o pastor Nelsinho ali, aquele dia. A Paula estava do meu lado, também arrepiando de chorar, mas para mim foi único. Assim. Daí no dia seguinte, foi radical, no dia seguinte eu já queria ir no culto, eu acordava cedo, 5 horas, para ouvir louvor, nem conhecia, não sabia orar, porque eu sabia rezar, né? A gente veio do submundo. Então, rezava o Pai Nosso, tentava falar com Deus e não sabia. Era que a gente sabia, né? E daí você ia naquela rezava, mas não, esse aqui não pode mais. Ia fazer o sinal da cruz no final lá. Fazer o sinal da cruz. Sabe, Deus abençoe o Senhor. Era desse jeito mesmo.
E daí ali foi muito da hora, assim, sabe? Que daí na segunda não tinha culto, eu estava desesperado, porque eu queria ali buscar Queria Deus, o máximo. queria o máximo. Então, li a Bíblia, não entendia nada, vou ler Salmos, porque todo mundo vai ler Salmos. Daí não tinha, assim, alguém já de imediato, né, fazendo um discipulado. E daí terça já estava no culto de oração, era o primeiro a chegar lá. Daí, assim, foi andando. Foi Que caminhando loucura, cara. no Evangelho. Uhum. Que loucura. E como é que foi, pastor, essa tua ida para a igreja, né? Porque você sai de mundos muito diferentes. Sai da rua, né? O gueto, a favela mesmo. Vai pro quartel, algo muito, né? E daí vai pro mundo da dança, que é o business, que é o showtime, que é aquela coisa. E aí vai para a igreja. Como é que foi, pastor, essa tua saída, principalmente do mundo da dança para a igreja? Porque o quartel a gente entende, é uma questão de idade, né? E na tua época era muito mais imposto do que hoje em dia, né? Você servir. Mas essa saída do mundo da dança, e querendo ou não, era o seu trabalho. Tem uma baita visibilidade que, Sim. por exemplo, Alexandre Pires na época, cara... Mano, como você tá nas maiores redes hoje em dia, E né? tava no auge. Tava no auge na época. E como é que foi, pastor, essa tua saída? O dia que você chegou na igreja, como é que você foi parar lá? Então, foi tudo muito louco, né? Minha história, assim, tudo muito... Fui pai com 16 anos também, não contei isso, né? Com 16 anos eu fui pai. Um menino, né? Fui pai. Hoje meu filho tem 24 anos, Cauã é o nome dele. Nossa. Mas eu fui pai muito novo, né? Devido a um monte de coisa. Teve um ano que a gente foi pra praia, e daí a mãe dele era virgem, experiente, a gente levou 1 quilo de maconha, e daí deu no que deu, né? A gente usava droga, não comia, era só maconha o dia inteiro. Uhum. E daí, essa transição toda, aí quando eu comecei também na dança, como o Lucas perguntou, dança também foi algo, é difícil de largar. Por que era difícil de largar? Porque estava no auge, o axé estava no auge, eu fui dar aula no São Mateus uma vez, sei lá quantas mulheres, tinha umas 300 mulheres, assim, numa hipérbole, né? Tinha muita gente, assim, lugar interior, os maridos tudo esperando, as mulheres, quem que se piar, folgado que tá aí, né, dando aula, rebolando, né, pense, né. Cena linda. E daí, só que assim, a mulherada gostava, então tava no fervo, naquele tempo que o shopping estação se pagava para entrar, durante o dia tinha axé lá, né, então... Nessa época era muito em alto o axé, né? Era muito em alta. E depois, ali também, o sertanejo ficou em alta, a gente estava com uma dupla chamada Willy e Renan, a gente viajava, ia para Barretos, ia para São Paulo, então... Nossa, já escutei muito. Eles tinham, assim, empresário, que era mesmo empresário Teodoro Sampaio, então, assim, eles abriam vários shows, nós abrimos shows de pessoas famosas, né, na época, assim, a filha do Zé Camargo, o Leonardo, Jean Giovanni, eu conheci as Ruge quando estava em alta, né, elas foram apresentar o programa, a gente conheceu elas na época, então era um período que tudo isso estava em alta. E daí, em 2004, falando da conversão, eu comecei a fazer um curso, né, que daí aliás, 2004, a gente começou a fazer um curso, eu entrei numa empresa chamada Nilco, e ali os caras começaram a falar de Jesus na hora do almoço, uns amigos meus, e tanto que tinha o Will, que era da Fúria comigo na época, muito louco, morava no mesmo lugar do que eu, foi preso no quartel. Eles estavam assaltando o carro, ele nem sabia, mas ele estava com o carro dentro do carro, eles, em vários postos, e o cara assaltava, assim, quando terminava, que eles iam pagar cerveja, o cara assaltava, faltou um monte de posto quando chegou no bairro Outlet. Os caras trocaram tiro com a polícia, ele nem sabia. Ele se abaixou embaixo do carro, o tiro passava tudo por cima dentro do carro. Ele achou que ele ia morrer, não morreu, e foi preso, ficou 8 meses preso no quartel. E quando nós começamos esse curso com ele, então eu entrei na Nil, os caras falavam de Jesus todo dia na hora do almoço, eu ficava revoltado, porque os caras meio que por tabela, assim, falava contra idolatria, já ficava doido com os caras. Como assim, ter vindo cara? de uma criação católica, Eu né? sou católico, irmão, qual que é? Os caras, não estamos ofendendo. Os caras respeitavam, assim, sabe? Mas ali eu fazia que estava dormindo e ouvindo o que os caras estavam falando. E entrando, a palavra não volta vazia, né? Eu ouvindo do evangelho. E daí, nisso, começamos a fazer um curso. E é daqui no portão de bonde. Eu, a Paula, levei a Paula para fazer o curso, para estar comigo. Ela sempre com você, né? E daí o Will já era cristão, né? Porque ele se converteu dentro do quartel, preso. Ele se converteu preso. Ele ficou preso na solitária, porque ele não ficou preso na civil, ele ficou preso na militar. Então ele ficava na pé lá e daí, nisso, os caras achavam que ele estava louco. Porque no começo, ele gritava para os caras assim, vem aqui, vem aqui. Um dia ele pegou um cara lá, enquanto não me soltar daqui, eu não vou. Pegou o cara na grade. Nossa. Então ele estava assim, bem louco, ficava fervendo. Vou sair daqui, vou matar todo mundo e tal e tal.
E depois mudou o discurso. Agora o cara só ficava orando dentro da cadeia. Os caras falaram, os caras tá louco, os caras tem que levar ele para um psicólogo, porque ele não tá normal, porque daí ele se converteu. A mãe dele levou um pastor lá, entregou a vida a Jesus dentro da cadeia. Dentro da cadeia. E daí o testemunho dele balançou muito. Eu comecei a perguntar para ele. Então, ainda aqui no portão, perguntando para ele. Passava em frente da Universal, ali na Catedral da Fé, que era na Avenida 7 de Setembro. O que é esse candelabro? Ele explicava o que é candelabro. Quando ele não sabia, ele falava, amanhã eu vou te responder. Daí ele vinha com resposta. Cara, mas como é que é esse negócio aí? E você é crente agora? Eu falava, cara, mas é meio esquisito. Tudo não pode muito fazer novo. nada. Não, eu falava para ele, não pode fazer nada. E você é solteiro, cara, e tal. E mulher, mano? Não, não tem mulher. Cara, mas a tua necessidade? Não, não tem. Deus supre tudo. E eu para entender aquilo, cara. Eu falei, cara, que loucura tudo isso, né? Daí um dia ele convidou para ir na igreja dele, eu fui, mas entrei e saí do mesmo jeito. Então, eu ouvi a palavra, mas saí do mesmo jeito. E daí em 2004, em outubro de 2004, o Rafael, que era o Raspinha, que a gente chamava na Antiga, ele me fez o convite. Fui votar no colégio, no bairro ali, Erasmo Piloto, que a gente chamava da Tubinha. Fui votar lá em outubro. Ele estava lá com uma Bíblia gigante, assim, carfudão, nevão na cabeça, uma Bíblia. Eu falei, cara, esse cartão louco, mano, não pode, esse cartão voando um bagulho que eu nunca usei. E daí, nisso, ele veio e falou, daí, menino, nós era tretado, assim. Nós tretamos uma vez no colégio, acho que uns 15 anos, foi uma treta feia. Outro dia ele foi até com arma, assim, para me dar uns pipocos. Nós saímos no braço feio, assim. Eu era amigo dele de infância, desde a 3ª série, e nós tivemos uma treta, porque, assim, ele raspou a cabeça e eu raspei. E ele veio e tirou meu boné. E eu fiquei muito na bronca, assim. Fiquei muito na bronca. Falei, deixa ele. Mas não fiz nada. Aí eu tirei o dele. Na hora que eu tirei o dele, ele me deu um chutão. E daí, assim, nós tretamos ali. Daí, nós saímos do colégio, nós via se tretar. Ele tava com soco inglês. Daí eu falei, abaixa, né? Que ele baixou. E uma menina que gostava de mim, tava com cana, assim, de papel. E só que tinha um cabo, assim, ela deu nas costas dele. Daí a galera já parou. Caraca, vamos parar aqui. Outro dia ele tava com 22zinho pra me dar uns pipocos. Né? E hoje ele é pastor auxiliar. Não vai E hoje os caras trabalham junto, velho. Mano, que loucura. E daí, nesse ano 2004, ele veio falar de Jesus pra mim, cara, que foi o convite no tempo das artes. Mesmo vocês estando brigado? Tipo... Só que daí ele tava em Cristo, né? Ele veio ali já com pedido de perdão. Sim. Daí a gente se via até no tempo de torcida, porque também ele era da Folha Independente, a gente se via, mas era daí, irmão, ficava um ligeiro com o outro, né, cara? Andava literalmente prudente como uma serpente no mundo, né? Esse maluco eu for tretar. Então a gente se via, daí, irmão, firmeza, era só isso. Então, assim, papo de homem, né? Sujeito homem, mas a gente ficava ligeiro um com o outro, né, cara? Porque tanto eu quanto ele era do submundo, era da vida louca. E daí ele me convidou. Daí eu falei, cara, não tá normal, cara. Não tá normal esse cara aqui me convidar, esse cara... Daí um dia eu falei, vou lá só pra ver qual que é desses malucos aí. Só que daí eu fui só no outro ano, em maio, em 2005. Daí, quando cheguei lá, tava o polaco, né? Que para mim era polaco, que estudou comigo, que usou droga comigo também. Que hoje é o bispo que está em Portugal, né? Que inaugurou a igreja lá, que é o bispo Luiz, né? Então... ele esteve aqui com a gente bem no começo, né? E nós era tretado com eles também, entre aspas, assim, né? Porque eles eram os BA, né? Ele era os BA surfistas, a gente não gostava, né? Sim. Nós chamava dos boys do Earth, né? Não andava de skate, os boys do Earth eram os boys surfistas, né? Nós achava que ficava tudo playboyzinho e tal, que nós não dava carçudo. Carro 54, nosso tempo era... tem que trazer o Raspinha agora aqui. Era tempo de... Pra fechar a tríplice, tá ligado? Era tempo de drop, marra, psico, né? Eles usavam... né, Billabong, Hipcore, era Riff. Então, Riff a era os grife cara, da época. Era a grife da época, então os caras era do Earth, como nós chamava, né, e nós era dos FK8, né, era do skate, né? Então, curtiam reggae, nós curtiam rap, né? Então era totalmente diferente. Então, a gente era meio tretado por causa disso. Daí na época também entrou o country, né? Eu lembro que tinha uma pastinha, que eu lembrei agora, uma pastinha positiva que eu arranquei o negócio de trás assim, e coloquei um adesivão assim, no country. Tinha um menino na minha sala aqui. E depois eu fui dançar, você vê que loucura. Depois eu fui dançar country. É um negócio. Que loucura, mas nós era tretado com os caras. Era várias tribos, assim, que nós achava que nós era nós por nós mesmos. A gente ouvia muito Tanclan na época, né? O negócio era ouvir Tanclan, The Giza, The Rival, Dirty Best, Ghostface Killah. Então a gente gostava, a gente era muito envolvido com o rap, mas envolvido mesmo. Então, eu ouvindo, daí quando eu fui para a igreja, então essa foi a minha conversão. Ouvi em 2004, e em 2005 eu fui para a igreja, entrei no Tempo das Águas, primeira vez que eu entrei, e estou aqui até hoje, nunca mais saí, 18 anos no Tempo das Águas. É que a gente escutou a história do Bispo Luiz, ele falando como era a vida dele, assim, tipo,
todo mundo era um caos, cara. Se juntava os três, não dava um, pelo visto, tá ligado? Tipo, todo mundo um caos, um brigado. Eu não sabia que vocês eram brigados um com o outro ali. Nós e era tudo assim, mais. assim, ele estudou comigo, acho que uns 2, 3 anos, o Bispo Luiz. E assim, nós era amigo, mas era aquele amigo meio na segunda, meio tretado, porque eu era tretado com os caras dos BA, assim, nós era tretado, porque tem aquele negócio de menina também, e eu, né, piá, fui lá e fiquei com uma menina que era dos BA, que era noiva de um cara, dos caras de lá, então tem essa situação, né, cara? Então nós era tudo... Não tinha aquele respeito de sujeito homem, mas ao mesmo tempo o Ferreira tá tribo, irmão, não tinha respeito muito não. Então, ele já era amigo dele na época, né? Mas a gente era meio tratado por não curtir as mesmas coisas. Então tinha Era meio que cada um na sua. cada um assim. na sua. Era bem isso mesmo, Que cada loucura, cara. defendia o seu. Isso é muito doido, cara. E no final tá os três. Tá os três, mano. Nossa. Que doideira. Não, o Raspinha a gente vai ter que trazer, mano. Tanto que Pra fechar isso aí. uma vez o Bispo me salvou. Você vê na vida louca, nós estávamos no El Mago, né? Nós estávamos muito loucos, né? O Mago. O FBI estava em peso lá. E daí, nesse dia, o polaco, né? Na época, né? Chico falou, Nino, os caras querem te ganhar, irmão. Os caras estão furiosos aí. Cara, eu pulei daquele El Mago, que era ali no Largo da Horda, acho que dava uns 4 metros, eu pulei o muro lá. Pulei lá de cima, cara. Falei, não, a gente era ligeiro, né, cara? Isso, cara. A gente era mais ligeiro, fazia um risco no chão e pulava por baixo, né? E nós era muito ligeiro, cara. Daí vazei, falei, não. Daí saí dali, fui para uma outra balada. Era assim, cara. Era assim. E a vida era a noite inteira na rua, né? Então, segundo, daí tempo tinha samba em Curitiba. Segundo era Plano Tatu. Tinha coquetel lá e passava a madrugada. Daí terça tinha o Terra Café, Zimbábue. Nós ia, tava a semana inteira. Quarta tinha o Carambola. A gente ia pro Carambola. Quinta, nem lembro o que tinha. Fake, daí sexta, sábado, domingo, a gente tava no Carambola, no Mistura Brasil. E daí eu dançava também, né? Então, como eu dava aula, eu dançava. Então, a gente dançava em palco, né? Ganhava um cachê Miguel lá, mas dançava. E como é que começou essa questão da dança, professor? Porque você estava no quartel, e aí quando você saiu do quartel que apareceu a dança? Quando eu saí do quartel, eu fui fazer aula, que na verdade, assim, eu já tinha esse talento para dança, e só que era camuflado, né? Legal, minha peita. Eu não queria demonstrar tanto. Não queria demonstrar tipo, tanto. eu danço muito, mas eu escondo o jogo, tá ligado? E já vi daí, você dançando, eu escondia, eu dançava em casa, tipo, bem mocado. Que a nossa infância, o tempo do El Chan era em alta, né? Então, quem era do El Chan e dançava escondido, dançava na frente de todo mundo. Sim. E daí, assim, quando eu saí do quartel, tava muito em alta essa questão do axé. E daí eu peguei e falei, cara, eu vou começar a dançar, obrigado. E vou começar a dar aula, né? Tô desempregado agora, vamos começar a dançar. Aí comecei a dançar e comecei a trabalhar na época na Brasil Telecom. E da Brasil Telecom era perto do Canal 4 ali, então daí ia gravar lá. E começou, né? Daí conheci o Chacal na época, que era menino, ele era o dono do Sambalanço, daí tornei muito amigo dele. E nisso começamos a dar aula, ele dava aula na academia, nós dava aula em várias academias, várias. Então, como estava muito em alta, muito grupo, tinha quebradeira, tinha um monte de grupo. E a gente começou a se envolver, começamos até a gravar música, gravamos uma música, um clipe. Na época, seria difícil gravar clipe, gravamos. Daí montamos o SMADE, né, que era Sambalanço, mega apresentações especiais de dança, que daí a gente apresentava assim, tipo, no Largo da Horta para várias pessoas, abria vários eventos, porque daí já era uma dança que a gente levou assim 2 anos para elaborar tanto um figurino quanto uma dança, assim. Então era um mix era uma mixagem que a gente chamava na época. E daí era vários estilos, né? Então a gente colocava ali tanto o axé, o funk, o hip hop, né, os elementos do hip hop, um pouquinho de gafieira, de dança de salão junto, nesse estilo todo assim. A gente fazia uma miscigenação de estilo ali, de musical e dança. E daí foi acontecendo naturalmente. Não sei de onde que veio o start, mas eu sei que eu saí do quartel e já comecei a me envolver. E daí o vizinho da Paula, no apartamento, era Chacal. Então, como eu estava ali todo dia, eu conversava com ele todo dia. E a gente começou a elaborar projetos, né, e sonhos. Daí teve um tempo que eu fui Fábrica do Samba, acho que era Fábrica do Samba. Não era Fábrica do Samba, era outro nome, não lembro. Teve um empresário que veio do Chile, que eu ia para lá para dançar, no Axé Brasil. Esse Axé Brasil, ele ficou mais famoso que Sandy Júnior na época, aqui no Chile. Ele ficou muito famoso, ele estourou lá. Então, ele era tudo. Ele era capa de caderno, capa de chicletes,
Menino estava vendo ali que tem o time de basquete, ele estava em tudo, em tudo. Doideira. E nisso foi vários de Curitiba aqui. Vários foram para lá, tanto que uma irmã do amigo meu foi para lá na época, né, acho que é Brasil ou acho que é Bahia, nem lembro mais, acho que não lembro, é um negócio assim. Faz muito tempo, né? E daí nisso o empresário veio, na época não tinha nem celular, ele veio para me procurar, nós não achamos o cara, mas já era propósito de Deus, é que Deus tem seus planos, né, me deixar naquele tempo já invisível, porque talvez se eu me envolvesse. Então, tudo eu penso assim que foi um propósito de Deus. De eu não ter enganjado no quartel também, porque ontem mesmo eu preguei e falei sobre os Irmãos por Escolha, que é uma série que está na Netflix, documentário, quem puder assistir eu indico, que fala sobre a Academia Militar das Agulhas Negras. Então, eu sou muito apaixonado por essa coisa de guerra, de exército, porque quando eu vejo a Bíblia falando sobre guerras, vejo Deus falando que um dos nomes redentores dele é Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, né? O salmista vai dizer sobre isso. Isso me empolga demais, eu gosto demais dessa cultura. Eu lembro de coisas muito particulares do meu ano de quartel. Então, Deus também não permitiu enganjar, porque talvez hoje eu seria um militar e não um pastor. Deus não permitiu eu ir para o Chile, senão talvez eu ia continuar hoje na dança e não um pastor. Então, Deus foi, aos poucos, ele tem seus meios, né? Sim. Como diz, né, Provérbios 16:1, que muitas são as intenções do coração humano, mas a resposta final procede dos lábios de Deus. Então, a minha intenção, no meu coração, era ser um monte de coisa, né? Eu queria, de alguma forma, alcançar uma coisa, mas Deus não permitiu. Me tirou da torcida, fez o Paraná ir para a Série D, né? Então, Quase faliu o Paraná. até nisso tem um propósito. vantagem. Deus, né? Os paranistas converteu tudo, então teve um propósito, Os né? 4, né? Série D de Deus, né? Então tem um propósito, né? Então, Os 4. Quem que é os 4 paranistas que é ali? O Bispo Nino, o Pastor Raspinha, o Pastor Júnior. Pastor Júnior e o Apóstolo Sérgio. Acabou. Os 4 paranistas. mas aí, assim, eu entendi, assim, hoje eu entendo tudo que Deus fez, né? Porque se eu ficasse no quartel, eu ia tentar uma EVA ou uma Academia Militar das Agulhas Negras, eu ia tentar. Então, se eu entrasse na Academia Militar das Agulhas Negras, hoje, com certeza, eu estava lá, ou como um capitão. Ah, mas tem algum mal nisso? Não, é que o que eu faço hoje tem um grau de importância muito maior do que qualquer outra função. Porque não por título, mas por entender o que eu faço. A questão não é título, pastoreio, bispado, não é sobre isso. Mas é aquilo que Deus me chamou para fazer, né? Que é servo, é o que Paulo vai falar em Efésios 3:1, Efésios 4:1, que ele fala, eu me fiz prisioneiro da causa de Cristo. Então, desde quando eu tive encontros com Cristo, eu me entendi que eu me tornei um prisioneiro da causa dele. Então, não tem mais como voltar. O passaporte é só de ida, de volta, foi rasgado. Então, eu compreendi tudo isso. Não como eu falei, não por título, mas pela causa, né? Que é uma causa eterna. E é isso, gente. É isso. E doido nisso, né? Que, tipo, ele comentando essa vida que ele tava, era de segunda a segunda, você fazendo algo, você envolvido com algo, e depois que ele se converteu, ele querendo de segunda a segunda estar ocupado, só que com Deus nisso, né? Sim. E, tipo, beleza. Me converti, aceitei a Cristo, eu quero viver uma vida com Deus. E, tipo, muitas... Cara, isso daí, infelizmente, tá acontecendo muito. Uma pessoa ter uma vida com Deus e chegar a uma proposta de outra coisa, a pessoa esquecer de Deus e ir. Você devia ter muitas propostas, tipo, querendo ou não, você, sei lá, tá envolvido nesse meio, tipo, de dança e tudo mais, Sim. mas você, não sei se já chegou com as propostas e falou, cara, não vale a pena eu desistir da minha caminhada com Cristo para aceitar isso. Você já teve esse ponto que você falou, cara, e agora? Assim, eu me converti, em seguida já teve um convite. E olha que maravilhoso, com 2 meses de conversão, nós estávamos num culto muito avivado, na sede ali, na Hilário Moro. E nisso tudo veio uma senhorinha, assim, naquele fervo na frente de nós em oração. Com 2 meses, ela bateu nas minhas costas, ela falou, jovem, nunca mais vi essa senhora. Nunca mais vi ela. Você será um grande pastor. Cara, não entendi nada. Você vai levar o evangelho para os 4 cantos da nação, não falou do mundo. E eu falei, cara, que loucura, o que essa mulher está falando? E ela falou bem assim, eu quero te dizer mais uma coisa. Vai vir Satanás com uma bandeja recheada para você. Não aceite que Deus não está nessa bandeja. Aos olhos, é gostoso, é bonito, mas no final é amargo para o estômago. Daí eu falei, nossa, entregou um manto ali, eu fiquei viajando, né, como a gente fala, entregou um manto ali, eu fiquei boiando, né? O que essa mulher quer dizer, né? Daí passou um tempo, assim, veio o pessoal do Ele Renan de novo. Ele foi lá em casa, lá com o carrinho do Ele Renan e tal. Aquele fervo todo, então, queria fazer o convite para você voltar de novo. Então, os cachê nós vamos aumentar, coisa que não, na época, assim, era difícil, né?
vamos aumentar, vamos pagar academia, figurino agora vai ser por nossa conta, coisa que nós pagávamos figurino na época, e tinha muito figurino, né? Então, fazia assim, em média de 10, 15 figurinos, sempre novos, assim. Sim, eu sempre... Porque a gente ia em vários lugares, né? A gente tinha que estar bem apresentado. E daí, proposta tentadora, eu estava desempregado, e daí nisso eles falaram assim, não, você pode continuar na igreja, não tem problema. Eu falei, eu vou pensar, mas esse meu pensar ou não? Esse meu pensar ou não? Quando eu falei vou pensar, que eu vou para dentro, quando eu vou dormir, que eu me deparo com aquela situação do convite, e o que a senhora falou me voltou na mente. Eu entendi o que era a agora faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, não quero. Então, daí eles não vieram mais atrás. Eu também, com certeza, não fui, né? E veio, né? Veio essas propostas, mais voltado para a dança, assim, sabe? Uhum. E daí, assim, como a minha conversão ela foi muito radical, foi muito genuína, né? A minha conversão foi muito intensa. Do dia para a noite, eu parei de andar com as pessoas que eu andava. Do dia para a noite, eu não menosprezei ninguém, mas Deus acho que foi me dando escape, assim, sabe? De forma muito rápida, assim. Então, eu não queria mais, até porque eu estava namorando e muito envolvido com a Paula, né? Então, eu gostava dela quando ela tinha 12 anos. Com 14 anos, ela tinha 12, eu com 14 eu dei um beijo nela forçado. Então, nessa idade, eu dei um beijo nela. Então, nesse tempo atrás, eu estava olhando uma cartinha que tinha um Frigelf, e tinha um recadinho na época no Frigelf. E ela tinha um tênis laranja. Eu desenhei esse bonequinho com o tênis laranja, fiz uma cartinha e entreguei para ela nessa época. Você vê, ela tinha 12 anos, então eu gostava dela com 12. Daí, quando eu tinha 18 anos, e eu estava envolvido com o samba ali e tal, né? Até fui do samba também, né? Toquei numa banda chamada Caraca. Reboliço, que é um menino que hoje é o nosso baterista, que é o Ali, né? Com ele para Cristo também. Caraca. Também foi meu aluno de axé. Foi meu aluno de Nossa. axé. Então, eu fiz uma festa uma vez lá em casa, lá. Daí, assim, ela me viu dançando carambola. Daí, assim, nessa época eu já não gostava mais dela. Não queria mais nada. Estava, né, envolvido com um monte de coisa, assim, tal, dançando, né, nós ficávamos no turno. Então, eu dançava um pouquinho de gafieira, um pouquinho, chamava né, de quadradinho e tal. E daí ela me viu dançando, ela gostou, assim, ela falou, meio que se apaixonou, aquela paixãozinha, assim. Daí eu convidei ela, fizemos um sambão lá em casa, com 3 bandas de Curitiba, foram lá na minha casa. Daí fizemos um sambão lá a madrugada toda, daquele jeito, muito louco, né? 4 horas da manhã, procurando cerveja para comprar, olha que loucura. E quando deu um horário lá, ela estava lá, eu convidei ela, foi. E daí, na época, eu tava até meio que namorando com outra menina, mas a menina foi embora. Morava no Batel, não sei que lugar que ela morava. E a Paula ficou. Daí, nisso, ela ficou. Eu peguei e falei para ela, né, tinha uns docinhos lá, eu falei bem assim, se eu colocasse brigadeiro aqui nessa rampinha e faltar ele, rola ou não rola? Falou, rola. E o cajuzinho, rola ou não rola? Rola. E o beijinho, rola? Eu falei, rola? Tô brincando, não foi assim não, só pra você ver. Não, nós estávamos na cozinha, minha mãe estava ali, eu estava muito louco. E daí ela chegou, oi, Nino, você tem um refri para me dar? Eu falei, só se nós beijar. Na frente da minha mãe olhou assim, como assim, menino? Eu falei, só se nós beijar. Na hora que eu falei, peguei no braço dela, já puxei e beijei ela. Dei um beijo nela na frente da minha mãe, assim, minha mãe já pegou e gritou, comemorou, não entendeu nada. E daí, nisso, dei o refri para ela, e daí, quando ela foi embora, eu falei, daí, amanhã se vemos? Vamos se ver ali, tinha uma canchinha, que é a canchinha do Cacau, hoje que tinha samba ali, começava à tarde, assim, umas 5 horas. E daí começamos a se encontrar ali, e em 2000 começamos a namorar. Então, de 2000 para cá, faz todo esse tempo. Nós estamos 23, indo para 24 anos juntos já. Caraca, velho. E nesse tempo todo, desse finalzinho que você viveu essa maluquice, até o momento de agora, ela sempre contigo. Sempre você apoiou comigo. Tudo, se converteu junto. A gente se converteu junto. Daí, no começo, até ela foi um pouco assim redundante, porque ela até então ia na igreja católica, a mãe dela, na Perpétuo Socorro, nas quartas, na novena lá. E daí ela pegou e falou, vai meio que rolar uma treta aí, né? Porque a mãe é católica e nós evangélicos. Falei, tua mãe mesmo, um dia que nós brigamos, uma vez nós brigamos feio, né? No namoro. E a mãe dela falou bem assim, vocês têm que se converter, por que vocês não vão para uma igreja evangélica? Entregou a profecia. E daí um dia um dia conversando com a mãe dela, eu falei, lembra que você falou? E a gente foi. Então, assim, daí ela pegou e ela meio que não queria, por respeito à mãe, à família, o vô dela fundou uma igreja, não era para, mas fundou uma igreja em São Mateus do Sul. Fundou uma igreja que tem até hoje. Então, quando tinha essas passeatas com funk que eles fazem,
eu não sei o nome, ele saía no caminhão na frente, assim, sabe? Segurando o santo e tal. Então, assim, a cultura é muito impregnada. Ela falou, então é o seguinte, de manhã nós vamos na missa, à noite nós vamos no Templo das Águas. Eu falei, não. Porque a minha conversão foi muito intensa. No dia que eu falei para você, o que eu vi ali, o que eu senti, então foi muito intenso. Eu falei, não, para mim não dá. Na humilda vai você e eu não vou. Daí, eu comecei a ler Bíblia, no primeiro versículo que eu li. O primeiro versículo que eu li foi Jeremias 33:3, né? Que diz, clama a mim, responder-te as coisas grandes e ocultas que não sabe. Falei, cara, o que é clamar? Vou pedir, cara. Daí rezei o Pai Nosso e pedi, falei, Senhor, não moro tão perto da igreja, preciso de um carro. E Deus me deu o carro, assim, cara, não tinha nem carteira. Deus me deu o carro em 2005, me deu um Corsinha na época. Fui fazer a ficha para comprar. Hoje é fácil de comprar, mas na época não era. Daí o cara ligou e falou, cara, não dá para você comprar esse carro, não, a ficha não aprovou e tal. Falei, tinha certeza que não ia aprovar. Eu no sábado, trabalhando para Vera Extra, o cara me liga. Falou, pode vir buscar o carro. Falei, como assim? Não tem como. Não aprovou para você fazer o financiamento e tal, tal. Eu ganhava R$ 400 por mês, como que ia aprovar? Não tinha como aprovar, ganhava muito pouco. E aprovou, e ali eu vi o primeiro sinal de Deus, dizendo, ó, estou contigo, não sabia nem dirigir. Né? O problema é esse, está resolvido. Daí Deus começou a se mostrar presente em tudo que eu orava. O novo convertido, eu sempre que eu falo, o novo convertido é muito louco, cara. Quando ele vem com umas ideias, tem que prestar atenção no que ele está falando, porque ele sempre tem uma história mirabolante, assim, parece, até pro ímpio, ele vai falar, cara, isso é loucura. Mas para nós que crê, né, a Bíblia fala, a gente entende que vem da parte de Deus. E daí Deus começou a mover as coisas. Daí eu comecei a falar para ela, falei, aí, ó, o que Deus está fazendo? Então, até uma vez, até tentei ir numa novena com ela, assim, mas não deu certo, porque eu cheguei lá, despiroquei, comecei a orar, o povo começou a me olhar, eu dobrei meu joelho, comecei a orar dentro da igreja católica. E ali foi muito intenso, e daí eu comecei a estudar sobre... eu estudei na Bíblia Católica, comecei a ler o livro de Baruch, capítulo 6, de sabedoria, e vi que Deus rebatia muito a questão da idolatria. E daí eu falei, cara, isso não está certo. Daí comecei a pregar para ela. Daí comecei a ler o Salmo 115, que na Bíblia que minha mãe tinha católica era o 113. Não a nós, Senhor, não a nós, nenhuma glória para nós, mas glória damos a teu nome. Que dirá às nações, onde está o teu Deus? Mas nosso Deus está no céu, faz tudo que lhe apraz. Mas o Deus dele foi uma obra da mão dos homens, tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem nariz e não cheira, tem ouvidos e não ouve, tem mãos e não apalpa, nem som algum sai de sua garganta. Daí o versículo 7 fala, torne-se semelhante a eles todos que os fazem e todos que neles confiam. Daí ali, bum, abriu um leque, assim, comecei a ler Isaías, que diz que o homem corta a árvore, com um pedaço de árvore ele faz um pão, e a outra ele faz um ídolo, ele adora. Falei, não está certo. Comecei a ler, daí, do início ao fim da Bíblia, só queria estudar sobre isso. Né? Apocalipse 21:8, 22:15, ficaram de fora os cães idólatras, do reino de Deus, os efeminados. Comecei a ler tudo isso. Falei, opa, peraí. Então, eu comecei, sabe, meditar na palavra. Falei, eu preciso servir o Evangelho, ler mais a Escritura. E daí fui aos poucos, falando para ela. Até no começo, era aquele crente chato, né? Aí, você está vendo e tal, você quer. Porque algo vem como um soco dentro de você, preenchendo tudo. E daí você vive aquela experiência muito agressiva com Deus, né? O ruache de Deus, né? Aquele sopro que vem e te embola o teu ser mesmo, começa a renunciar a tudo. Eu lembro que tinha um CD da Lauryn Hill, e foi mais difícil para renunciar. Porque assim, eu curtia demais Lauryn Hill, tanto que uma vez eu ia fazer uma tatu da Lauryn Hill gigante, assim, ainda bem que eu não fiz, né? Deus tem seus planos. Eu ia Deus fazer, tem os propósitos. tem seus mesmo, propósitos. Né? E eu queria, né, conhecer a Lauryn Hill. Até esse tempo atrás, fiquei sabendo que ela gravou uns louvores. Né? Não sei se converteu, mas que se converta em nome de Jesus. Né? Mas gostava demais do Fugees, da Lauryn Hill. E daí tinha um CD que eu paguei caro na época. Falei, e agora esse CD? Então eu tinha quebrado tudo, tinha muito feito de tudo. E agora esse CD, como é que eu faço? Daí um dia eu falei, não vou. Eu fui vendi num sebo, não vou mentir aqui, não consegui quebrar esse. Esse eu fui vendi num sebo. De fazer, mas aos poucos. Daí consegui me libertar da Lauryn Hill. Mas literalmente eu era idólatra. Então fui estudar de algo que eu também era, porque eu gostava demais, né, de rap, principalmente da Lauryn Hill, né, por causa dessa técnica vocal, por causa da sua voz, o talento que ela tinha, né. Então é isso. Pastor, e aproveitando que você tocou nesse assunto da Lauryn Hill e tal, né, até puxando para o tema que a gente te convidou para você trocar uma ideia com a gente. A gente percebeu que em tudo que você sempre fez na tua vida, sempre foi muito radical, muito intenso. E hoje em dia a gente tem percebido que muitos cristãos não têm vivido dessa forma radical, intensa,
irrepreensível. O pastor Negrão usa um termo que eu acho fantástico. Você ser uma panela de pressão sem cabo, onde o diabo não possa te pegar. Como que é, pastor, viver dessa forma? Como que é a gente ser radical e irrepreensível a ponto de como você largou o quartel, larguei o quartel. Larguei a dança, larguei a dança. Vou me dedicar ao pastorado, vou me dedicar ao pastorado, sabe? Como que você vê essa geração, não digo essa nova geração porque tem se levantado uma geração diferente, mas esse meio do caminho ali, sabe? Parece que deu uma perdida nisso. Assim, quando a gente era, né, vida louca, a gente tinha um termo, assim, um jargão, né? Daí, vacilão, vai pagar de comédia? A gente sempre falava. Então, assim, se nós não pagava de comédia no mundo, sempre fala, a gente mudou o Senhor, a gente continua sendo escravo. Então, a gente antes tinha o Senhor que era das trevas, mesmo indiretamente falava que não servia a Ele, mas servia, porque fazia as coisas que agradavam a Ele. Então, desde palavras torpes, palavrões, mentira, tráfico, drogas, entorpecentes, crime, torcida organizada, tudo que agradava a ele, prostituição, fornicação, lascívia, enfim. A gente era escravo das trevas. Então, a gente só mudou do reino, a gente é escravo do Deus de Israel. Então, a gente quando fala, somos ministros, nós somos escravos, nós somos Rui Pereta, né? Somos servo da orelha furada, nós, literalmente, a gente serve um Senhor. Então, assim, se não era comédia, como ele falava, não era comédia quando servia, né, o mundo, o sistema, eu não posso ser comédia hoje com Cristo. Então, a gente vê hoje uma geração que está se convertendo, mas que não tem um princípio forte. É muito... É só uma película, parece uma Exatamente. capa ali, tudo muito superficial. É uma geração... É um termo já que já está batido, né? Uma geração literalmente Nutella. Porque o que acontece? A pessoa se converte, mas ela ainda continua com muito os resquícios do mundo. E eu, como eu falei, quando me converti, foi do dia para a noite. Não vou. Hoje eu sirvo o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Então, eu não posso mais, se lá no mundo a gente era intenso, como é que eu vou deixar de ser intenso aqui? E hoje eu vejo muitas pessoas que lá no mundo é intenso, mas quando ele vem para Cristo, ele se torna o bebezão. Não ligaram para ele não vai mais para a igreja. Não mandaram mensagem no WhatsApp, não vou mais. O pastor não me cumprimentou na porta, deve estar de cara comigo. Cara, você vive no meio do tráfico, você vive no meio de torcida organizada. Então, a gente fechava o tempo com a PM. Então, tem um rap que o Rafa canta, né, contando uma história de conversão. E ele fala o que Deus fez na minha vida e ele fala, né, ele fala até que nós saímos na mão com os PM, né? Então, a gente era muito intenso, não rasgava nada. E hoje eu penso assim que com Cristo não posso rasgar nada também. Como é que eu vou, né, deixar a minha vontade prevalecer? Então, quando nós entregamos a vida a Jesus, a gente, né, o velho homem literalmente precisa morrer. As minhas vontades precisam morrer. A renúncia precisa existir e tem que ser de forma verdadeira. Então, as coisas velhas passaram. Se tudo se fez novo, não é que agora eu estou numa colônia de férias, num paraíso, tem muita gente que achou, fui converti, agora estou salvo. Não, isso daí é pensamento calvinista. Uma vez salvo, sempre salvo. Não, senão Jesus não ia alertar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, por que precisa de perseverança? Porque precisa perseverar até o dia que ou que você vai partir, ou que a trombeta vai soar, né? E vamos todo mundo no arrebatamento. Mas eu vejo uma geração que está muito acomodada. Uma geração... Nós se convertia, domingo, 7h30 da manhã, estava na igreja. Começava manhã com o Espírito Santo, 8 horas, depois tinha a EBD, depois tinha uma reunião dos jovens com o pastor Nelsinho, que na época nós chamava pastor Nelsinho. Tinha uma reunião com ele, nós ficava lá, veio sair de lá 1 hora. Então, era um domingo intenso, e daí, quando dava ali 5 horas, eu estava se arrumando para vir para o culto à noite de novo, porque nós era fominha, rato de igreja, o culto começava às 19h, de 8h20 nós estávamos na igreja. E, assim, nós era do tempo que a galera ia para a igreja de a pé. Então, às vezes, muito tinha até carro e de a pé. Nós andava 2, 3 km de a pé, por quê? Esse de a pé era o tempo que você ia ter um contato com Deus ou ia ver um maluco na rua e pregar o evangelho. Então, nós tínhamos muito. Hoje, não. Hoje, o filho precisa ir de carro, ele não vai daqui na esquina comprar pão. Pai, me leva de carro. Então, a gente viveu num tempo diferente. Isso tudo, para mim, foi bom, porque essas dores que veio me marcando me fez ser um cara literalmente blindado e forte, né?
para realmente não desistir, para realmente não voltar no comodismo. Então, eu acredito que esse tempo assim está um tempo, posso dizer assim, esquisito, porque há uma conversão que muitas vezes parece não ser sincera. E não estou julgando ninguém aqui, não é questão de julgar, mas a gente vê hoje, a gente está num tempo onde você vê que tem fofoca gospel, isso daí não existe, cara. Então, para contar, os caras ficam ali o tempo todo procurando alguém que caia, né? Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz, se o teu irmão cair, cuide para que não caia também, não seja tentado como ele, porque você não venha ser caído no mesmo erro do que ele. Então, Paulo várias vezes vai falar, ninguém é perfeito, mas os caras ficam o tempo todo ali procurando, caiu. Então, o cara caiu lá, ele já posta. Então, e isso dá muito ibope, mas tudo o que eu vejo virou, tipo, até um meio dos caras querer ganhar recurso em cima de tudo isso, né? Então, hoje, muitas gravações de música, elas são feitas para recurso, para que cifrão, views, status, ibope. Então, o pessoal tem feito do gospel um mercado. Isso tudo também acho que tem contribuído para que essa geração que tem se convertido seja uma geração fraca, assim, sabe, rasa, como Rodolfo Abrantes canta, né, nível raso. Então, a galera tem até se convertido em massa. Diz que o Brasil, até 2030, ele vai ser, em média, 40 e poucos por cento de evangélicos. Cara, isso é muito legal, muito bom, muito maravilhoso. Mas, se não se converter de forma verdadeira, vai ter um monte de mega igreja bonita, grande, e o povo vazio de Cristo. Um dia o pastor Negrão falou uma frase bem assim, as igrejas podem estar com belas luzes, lustres, holofotes, mas pode haver trevas no coração do povo que está assistindo. Então, assim, às vezes as igrejas estão lotadas, mas o povo está aquém. Por quê? Porque não passaram por dores, não querem renunciar, não querem largar. O cara se converte, mas ainda ele curte... Eu sou contra, o cara ainda curte música do mundo. Eu penso assim, cara, se quer ouvir samba, tem um monte de grupo de samba top que canta gospel, eu curto, eu acho da hora. Se quer ouvir reggae, tem muito, eu tenho uma infinidade de reggae. Quer ouvir rap, tanto internacional quanto em português, você vai encontrar muito rap bom. Até mesmo na nossa igreja tem, que é o Guerra Santa, né? O Sinal Vermelho está voltando. Então tem muito, fora eles tem muito, hoje tem muita pesada boa. Quer ouvir um forró? Tem forró, tem um shot santo. Então, assim, cara, você pode ouvir e assim não tem problema nenhum. Né? Tito vai falar que tudo é puro para os puros. Então, tudo é impuro para os impuros e descrentes. Então, tem muita gente que fala, não pode ouvir samba. Quem falou que não pode? Deus criou todas as coisas. Deus criou todos os estilos. Então, só que o problema é que a galera está confundindo isso. Daí ela se converte, então posso ouvir samba, vai ouvir um samba lá do Zeca Pagodinho. Então, ela vai ouvir o grupinho que está na moda agora. Isso tudo que não vai contaminando. Vai entrar no coração do cara. Então, para mim, assim, o meu radicalismo é isso mesmo. Vai cortar, cara? Vamos cortar agora, vamos mergulhar de cabeça. Né? Se tem águas mais profundas, como diz o 47, eu quero conhecer essas águas mais profundas. E como eu vou fazer? Qual meio que eu vou fazer? Vamos desligar de tudo aquilo que é natural. A galera está falando, o mundo vai ser assim, o mundo vai ser assado. Cara, a palavra já diz, ela é mais atual do que o jornal que passou ontem. Então, assim... vamos perseguir a igreja no Brasil. Vamos perseguir, vamos tudo preso, vamos tudo para a cadeia, está tudo 10. Uma vez quase fui preso, não contei isso. Uma vez saí do serviço da Nilcos, comecei a conversar com o novo convertido bem louco. E daí, nisso, saindo, 2 horas, 12h15, eu passei, assim, tinha um barzinho fechado, tinha acho que uns 7 maluquinhos ali e tal. Daí parei com o carro, era tempo do testemunho do Guina, que tinha testemunho do Guina, que era forte, que disse depois, fiquei sabendo que era os migué, mas era forte, a gente ouvia, acreditava em tudo aquilo. E daí, nisso, eu parei ali e tal, ia ter eu comendo hip-hop ainda. Daí eu parei ali, daí eu tava de camisa, a piazada já não me deu moral, me tirou para Playboy. Daí eu falei, rapaziada, eu fiz um convite para vocês, vai ter um evento assim, comendo hip-hop e tal. Os caras, não, aqui é só na lata, não sei o quê, a piazadinha falando, né, que era do crack e tal. E daí, nisso... comecei ali, meio que pregar o evangelho, os caras não deram bardo. Falei, você nem curte rap, irmão. Daí comecei meio que a falar a linguagem dos caras. Quem não curte, irmão? E tal, o que você conhece de rap? Não, então vamos rimar. Quem quer rimar comigo? Daí nisso um piá louco, tá intimando para rimar. Daí falou, fulano vai rimar, um piazinho que rimava lá. Daí esse que falou, tá tirando e tal. E eu comecei a rimar, assim, nem esperei da letra. Eu comecei, imagine você. Vou piar que é rimar. Quando o meu Deus falar o que eu só sei é que ele está neste santo lugar, o mundo vai parar. Você vai ouvir a voz de Jeová estremecer e você vai cair, a mão do Todo-Poderoso. E ali eu comecei a rimar com o piar. E daí, nisso, na hora que ele foi rimar, ele travou.
Na verdade, a minha rima não era uma rima, era uma rima que eu já tinha um pouco improvisado, porque eu estava improvisando com o ambiente, com uma rima que eu já tinha, que era minha. E daí, nisso, o piano conseguiu rimar. Deu 2 minutos, a polícia colocou todo mundo mão na cabeça, mão na cabeça. Daí de quem que é o carro? O carro é menor, que foi colocar a mão na carteira, pegar o documento, o policial já me deu uma. Não se mexe, não se mexe. Não, o senhor perguntou quem é o carro, eu quero te dar o documento do carro. Vai deixar que eu pegue. Ele pegou com a mão ali, né? Tudo náutica, pesadinho ali, tudo. Vem aqui, vamos ver teu carro lá. Daí tinha 4 Bíblias no carro. Bíblia, dicionário, que né, não tinha, né? Celular em 2005, tinha, mas nem todo mundo tinha acesso. Não era tudo isso, né? Não era tudo isso, né? E daí ele falou bem assim, o policial olhou, você é traficante de Bíblia? Eu falei, é quase isso. Daí eu falei, não, senhor, uma é para estudo, outra é tradução e tal. Daí nisso ele falou, e essa música? Eu falei, não, eu vim pregar o evangelho para os meninos. E se nós te prendesse? Eu falei, estava todo 10, mas nós ia pregar o evangelho na cadeia. Portanto, se fez na tribuna. Daí um policial olhou, você é muito abusado, né, Piá? Eu falei, não, perdão, senhor. Daí nisso ali comecei, falei, não, vim aqui, o que você está fazendo aqui? Ontem nós prendemos uns piá aqui, eles estavam fumando maconha. E esse piá tudo fuma, se nós acharem entorpecendo, vão te levar. Eu falei, não, tá tranquilo. Daí um policial ali levando ideia comigo, falou, por que você está fazendo aqui? Eu falei, não, vim pregar o evangelho, tive encontro com Jesus, comecei a contar meu testemunho pro cara. Ele, mas por que tudo isso? Porque tem muita gente que é covarde, não tem as manhas de pregar o evangelho e já tem cheio de Bíblia. Daí ele pegou e falou bem assim, eu sou crente também. Eu falei, Deus, pensei comigo, Deus quer falar com você é o covarde da história. Seu covarde. Daí ele falou, sou da Internacional da Graça de Deus e tal, vou te liberar. Agora não bater gerar nos piá, porque se tiver entorpecente, nós temos que levar. Daí me liberaram, só que assim não senti paz, dei embora. O Espírito Santo falou, fica. Daí eu rodei uma quadra, esperei na quadra com o carro na esquina, daqui a pouco olhei no retrovisor, um dos piá, esse piá que me tirou assim mais, assim. E nisso, eu falei, vou esperar ele. Daí, nisso, quando ele passou do lado do carro, assim, ele, né, camelando ali mesmo, eu baixei o vidro e falei, ô, irmão, onde você vai? Não, tô de boa. Onde você vai? Te dar uma cara? Não, nem te conheço. Ele me chamou de truta, nem te conheço, truta. Falei, entra aí, cara. Falei, vou te dar essa ideia pra você, se curtiu ou não? Falei, não quero. Falei, cara, entra aí, vou te dar uma carona, cara. Daí, muito custo ali, convenci o piá, ele entrou no carro. Daí ele entrou no carro. Onde você mora? Moro em tal lugar, Arthur Ramos. Falei, cara, você é meu vizinho. Eu moro atrás da Carmen de aluguel. Eu falei, a Carmen vai lá em casa todo dia, amiga da minha mãe. Nunca tinha visto o cara. E ali, peguei e falei, cara, você é meu vizinho, peguei o evangelho para ele, dei o CD para ele, ele quis o CD. Deixei ele, outro dia ele estava na porta de casa lá. À tardezinha, assim, às 18 horas. Cara, como é que é esse negócio aí? Tu foi perguntar para mim e tal. Comecei a pregar o evangelho para ele, ficamos acho que umas 4 horas. Esse piá chorou comigo, mas assim, falou, cara, eu estou envolvido no tráfico até altas horas. E não sei como desfazer. Eu falei, cara, vai, entregue tudo, irmão. Entregue tudo e de boa, mas eu devendo pro tráfico e tal. Daí ele aceitou Jesus, eu vi uma conversão forte dele ali. Né? Cara, foi uma coisa muito linda, assim. 2 semanas depois, o tráfico matou ele. Eu creio que ele foi salvo, foi para a glória, porque ele teve encontro real com Jesus. E foi muito doido, né? São umas histórias. Então, eu falo, a nossa conversão foi uma conversão muito forte. Por isso que hoje a gente não brinca com o pecado, não brinca... Eu lembro uma vez, nós estávamos na chácara orando, o pastor Negrão falando com o apóstolo, né? Nós era um tempo que nós jejuava, até ele engolir saliva, nós tínhamos medo, que nós achávamos que estava em pecado. Cara, isso daí é um farisaico, é uma religiosidade. Não é, eu acho que é um temor. Eu penso mais como um temor. E é bom esses princípios. Eu preciso lembrar dessas primeiras coisas que no começo da minha conversão eu fazia que era importante, que gera temor dentro de mim. Os caras não engoliam a saliva com medo de estar pecando. Hoje a gente abre jejum e, cara, vou tomar 1 litrão de água. Então, assim, tem problema... Vou tomar um café antes de abrir o jejum. Tem problema de eu tomar água, tem problema de eu... Não tem. Só que eu entendo o grau de santidade que os caras queriam exercer. O temor que eles queriam ter em consideração tudo isso. Então, essas coisas, elas são importantes, foram importantes e não vão deixar importante. A Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, o que acontece é que parece que, assim, muitos cresceram no Evangelho. E dá muito medo quando cresce. Né? Porque muitos cresceram e ainda são meninos. Por quê? Porque não tiveram dores. E o homem, o qual não passou por dor, nunca deixou de ser um menino. Então, o cara vive tem tamanho, mas ele é um menino. Então, ele se converteu, mas ele continua sendo um menino com as coisas de Deus. Então, é aquilo que Paulo vai falar aos hebreus. Né? Ainda ele poderia estar num alimento sólido, numa feijoada, numa picanha baby. Olha que delícia, né? Nossa, Bem gordurosinho ali. Mas ele tem preciso do quê? Do leitinho. Ele vem para a igreja e ele acha que o pastor é o babá dele. O pastor não é babá. O pastor foi feito para pastorear. Ele não foi chamado para ser babá. E tem muitas ovelhas que estão achando que o pastor é um babá. E não é.
Ele não pode também ser uma criança, ele precisa crescer. Primeiros passos ali, a gente vai estar junto, a gente vai, né, estar no discipulado também, tanto no coletivo, que é pregando para a igreja toda, mas no individual, tete a tete, um a um, mas tem o coletivo particular que é meu, que eu preciso todos os dias ler Bíblia. Eu preciso saber que todo dia eu preciso ler Bíblia, ter devocional, todo dia eu preciso me prostrar, eu preciso abrir propósito de jejum 3 vezes na semana, no mínimo. Eu preciso ter esse tempo com Deus. A Bíblia fala em Mateus 23 sobre os fariseus, fala bem assim, ó, se você não jejuar, ele jejuava 2, 3 vezes. Você não vai nem passar eles. Então, assim, eu vejo que o povo não tem buscado essa prática. Eu sou do tempo que a gente fazia IBD e a primeira turma era 14 aulas, os elementos principais. Aquela com a Inedina lá, acho que eu fiz umas 20 vezes. Tinha já os jovens, eu queria ir para os jovens, mas não queria largar a base ali, que a base é importante. O que é Bíblia, o que é jejum, o que é dízimo e oferta, o que é santificação, o que é batismo nas águas, o que é Santa Ceia. Essas matérias que parecem ser simples, mas que são importantes, de você ouvir ali a importância do jejuar, que não é passar fome, a importância de você conhecer o bater ao gril, né, do mundo espiritual, que é o jejum. O jejum é isso. Então, isso tudo nos fez ser forte, mas o que tem acontecido? Que essa geração nova, ela tem, talvez também posso dizer que a culpa de muitos preletores também, que invadiu nesse meio e daí trouxe muito aquele pensamento coach, que o homem é maior do que Deus, que o homem é o superstar. E, na verdade, a gente não é nada. Na verdade, se não for a graça de Deus, a gente não consegue nem apertar o botão da nossa camisa. Se não for Deus, a gente não pode fazer nada. Então, quando o homem acha ser uma coisa que ele não é, aí que está o engano dele. Então, eu preciso todos os dias reconhecer a minha miséria, porque o homem que não reconhecer a sua miséria, ele não sabe quem é Deus. Então, ele precisa reconhecer que ele é um miserável, carente de Deus, dependente de Deus, e que sem Deus ele não pode nada. Né? A gente veio do pó da terra, que a gente é pó, tem os pés de barro, e a própria ciência diz que a terra, nosso corpo, há humus sobre o nosso corpo. Então, a gente veio do barro. Né? Se não for Deus na nossa vida, a gente é um ser muito insignificante. Então, se não depender de Deus para tudo, eu vou ser um crente de comédia. Eu vou ser um crente que literalmente vou pagar de comédia e dizer que eu sou cristão, porque na igreja se levanta a mão, todo mundo sabe que você é crente. Coloca uma camisa, tudo posta naquele Fortaleza, todo mundo sabe que você é crente. Mas no teu dia a dia, no teu anonimato, no teu quarto, em frente ao celular, chegar na igreja, uma igreja de 300 membros, os 300 aqui me dá a senha e me dá o celular aberto, me vê o que tem aí? Como é que tá? E daí sim, você quer ser radical nesse ponto mesmo, né? Você quer ser radical nesse ponto que não pode entrar aqui, ó. A senha pode entrar em todos os compartimentos do meu celular, que a minha vida é um livro aberto e eu vivo em santidade mesmo. Nesse tempo não dá para fazer isso. Você faz isso, outro dia de 300, a igreja está com 10. Por quê? Porque o povo não quer pagar preço de santidade. É tudo muito superficial, né? Exatamente, mano. E nessa questão de conversão, é muito fácil você somente demonstrar ser algo, né? Uhum. Por exemplo, falando dessa moçada meninada nova, disse eu, né? O velhão mais de velho. 95 anos. Mas é algo bem superficial. Se você for tentar falar, tipo, cara, você tá fazendo errado, a pessoa já se sente mal. Se você vai tentar conciliar de uma outra forma que não é com que ela quer, ela já se sente mal. Uhum. Cara, você não pode mais fazer isso. Ah, não. Ele quer que eu mude todos os meus hábitos, o cara quer me moldar da forma que ele quer. Então tá muito mais fragilizado mesmo a... Sim. Eu sou a geração, acho que do meio aqui, né? Até essa semana eu estava conversando com a Camila sobre isso. Parece que as pessoas, o cara vem para Jesus e ele se apropria muito daquilo que a palavra fala de que vinde a mim como estás, né? Uhum. E ele esquece que você vem do jeito que você tá, Mas mas não fica igual. você não fica do jeito que você era. Não pode permanecer. Não pode permanecer. E a gente percebe muitas vezes que as pessoas ficam do jeito que tá. O cara vem para Jesus, sei lá, ele era, sei lá, velho, cantava rap no mundo. Ele acha que ele pode continuar cantando rap no mundo, pode continuar frequentando os mesmos lugares que ele frequenta. Não, porque agora eu sou de Jesus, cara. Sou convertido. Eu tô levando a luz lá. Mas até que ponto você tá levando a luz? Até que ponto você tá sendo Jesus pra essa geração? Isso né? que eu queria meio que tá falando com você, né? Tipo, querem... Eles querem fazer o tempo de Deus.
Eles não sabem, acho que respeitar os processos com Deus, né? Que nem você tá, cara, começando, você tem que tomar somente o leite, somente o básico que você consegue digerir ali. Então, você vai, de acordo, crescendo com Deus, vai passando o tempo, você vai evoluindo também, até você chegar na feijoadinha e tudo mais. Só que quer pular esses processos, né? Quer ser tão radical que acho que vai se perdendo no meio do caminho. Tipo, Esquece que tem que ter uma base sólida não para tem poder. a base. É. Eu acho que seria até mesmo duas perguntas para quem está iniciando agora. Ter uma base com Deus, fazer essa base, e para quem está há mais tempo, continuar nessa base. Porque às vezes o mais velho se perde também. Tipo, ah não, eu fazia isso, mas eu acho que isso é errado, vou fazer dessa outra forma aqui. Sei lá, seja algum segmento, alguma forma que ela entendeu diferente na Bíblia. Tipo, Acha que não precisa. O Hard, na última vez que ele veio aqui, ele falou algo que encaixa muito nisso. Ele falou, cara, a gente tá perdendo a nossa referência nos caras das antigas. Nos pastores que pastores. pastores mesmo, sabe? Tipo, olhar lá o apóstolo Sérgio, o pastor Negrão, e ver os caras como referência mesmo. Ver a caminhada deles com Jesus e falar, mano, tudo que os caras fizeram até hoje faz sentido. Eu não posso perder essa essência que eu tinha. Né? As pessoas falam, o novo convertido ele tem esse fogo. Mas na verdade a gente tinha que ser sempre o novo convertido. Sempre ter esse fogo, né? É o que eu vejo, né? Falar desse tempo, né? Nesses dias de hoje, há uma vida muito de aparência, de mostrar um estilo piedoso, quanto que na verdade às vezes as pessoas falam muito, mas não vivem aquilo que falam. Como você falou, muitas das vezes a pessoa é cobrada e há um tempo que você não pode cobrar muito, você não pode falar muito porque as pessoas não aceitam mais. Já está machucado, então, vim para a igreja ela precisa ser mais hospital do que um tribunal. É uma filosofiazinha assim, sabe, do Satanás mesmo. Então, e isso, por ter várias igrejas hoje, o que aconteceu? As pessoas elas têm mais migrado do que pessoas têm se convertido. Então, qualquer coisa, não gostei do que o pastor falou, vou para outra igreja. Não gostei do que o pastor falou, vou sair da igreja. Então, tá muito isso, daí começa com a ameaçazinha, vou sair da igreja. Não se fortalece, não se fortalece. Não, e nós somos uma geração, como eu falei, onde entreguei a vida a Jesus, eu continuo até hoje. Eu nunca pensei de sair da igreja. Entende? Não vou falar nunca, porque no comecinho da minha conversão eu até pensei, porque eu andava com um pastor da Assembleia de Deus. Então, meus sonhos era pregar nos Gideões, eu achava, vou pregar nos Gideões. Andando com um pastor que era muito Bíblia, me empolguei com aquilo, mas nunca cogitou, assim, literalmente, de falar, vou sair da igreja. Tanto que na geração é tão forte que uma vez nós estávamos numa cantata de Natal e eu precisava sair porque eu trabalhava no terceiro turno. E só que eu avisei a líder da cantata de Natal na época e quando estava saindo ele me chamou a atenção na frente de todo mundo. Nino, volta aqui agora, estamos ensaiando. E daí eu voltei, deixei ela num canto, falei, perdão, eu já tinha te avisado, tá certo. Mas na hora ela me chamou a atenção. Então, assim, se nos dias de hoje, né, a pessoa está exposta durante 100, nossas cantatas lá, tinha bastante atuante na série. Não vou mais para a igreja, ela me chamou a atenção, já não vou mais para o culto, semana não vou para o culto, estou mal, isso aqui, tem depressão. Então, e daí a gente vê dois fatores naquilo que você perguntou também. É o novo convertido que muitas vezes se converte e já quer ser mestre. Sim. Ele já quer para o YouTube, ele quer para o Instagram, ele já quer falar, ele quer ter voz. Ele já acha que ele já é o baluarte da verdade. Ele já se acha o cara. Não, agora já posso pregar, então e tal, vou para a internet, quero views, quero likes, mas é só interesse. Então, ele conhecer um pouquinho de Bíblia e já quer se achar ser melhor que todo mundo. E uma vez o pastor Negrão falou numa convenção, ele falou bem assim, olha, você pode saber mais Bíblia que o teu pastor, ter lido mais Bíblia que ele, você pode orar mais que ele, jejuar mais que ele, até ser mais santo mais que ele, mas ainda ele vai continuar sendo o seu pastor, e você ainda vai continuar sendo a ovelha dele. E Deus não pula princípios e nem quebra hierarquia. Deus é hierárquico, então ele respeita a hierarquia, porque ele criou a hierarquia. Então, quando a pessoa entende esse princípio, ela está um passo à frente. Mas muita dessa geração não tem entendido esse princípio. Já não há mais respeito, não há mais aquela reverência que você tinha, né, que me citou com os antigos. Então, hoje a pessoa ela se converte e às vezes ela vai tratar o pastor dela, os liderados dela de qualquer jeito. Por quê? Porque ela ultrapassou a base. E tem muitos que às vezes se converteu já está há um tempo, que já era para estar no alimento sólido, agora ele está vendo os novos, é aquele filho mais velho. Eu tenho uma filha de 9,
vai fazer 10 mês que vem, e tem o Pedro, né, que tem 4, vai fazer em outubro 5 anos. Então, há ali uma diferença de 5 anos dos dois. Mas eu já peguei situações assim, da Lavínia, o Pedro está fazendo uma coisa engraçadinha, ela queria fazer também. Ela queria imitar o que ele está fazendo, e muitas vezes eu vejo isso no Evangelho. O crente que já está lá há 5 anos, que já devia estar ali entrando no alimento sólido, né, já não está no leitinho espiritual, ele vê o mais novo fazendo e ele quer fazer igual. Cara, não é para você fazer, mano. Você tem que ser espelho para ele, não ele espelho para você. Mas porque ele viu o novinho lá, no que está no leitinho, que precisa desse processo, ele quer fazer igual. E esse processo do início da conversão, ele é fundamental. Ele é fundamental. Tem que ter, a pessoa tem que ter, ela tem que procurar um discipulado, ela tem que procurar estar em todos os cultos. O crente velho precisa, mas o crente novo precisa bastante também. Ele tem que ali conhecer da palavra, ouvir a palavra, ser instruído na palavra, tem que entender que a provérbio vai dizer bem assim, que aquele que não aceita a repreensão é tolo. Ser repreendido é maravilhoso, porque quando você não é repreendido, você está dizendo para o mundo todo bem assim, eu sou dono do meu nariz, eu vivo do jeito que eu quero, deixa a vida me levar. Não tem nada disso. Não tem, esse hino não faz mais parte da tua vida, né? É verdade. Então, assim, não, agora eu vivo pelo um Deus, eu sirvo Ele, eu preciso servir com excelência. Eu tenho que fazer as coisas debaixo daquilo que Ele quer. Colossenses 3:23 diz, e tudo quanto fizerdes, faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Como para o Senhor, preciso dar o meu melhor, mas diretamente eu faço para o homem. Então, eu preciso, sim, respeitar as autoridades eclesiásticas. Eu preciso ver o que o pessoal, os profetas do passado fizeram, e que nós estamos aqui por causa deles hoje, e reverenciar isso, respeitar isso. Porque a Bíblia diz, dai honra a quem merece honra. E eles merecem honra. Então, se eles fizerem construir e tudo isso deu certo, por que eu vou querer mudar agora? Mas há uma geração que quer mudar isso. Não, eu sou a igreja, eu me mando. Não, isso não é igreja, filho. Isso não é igreja. A igreja é um corpo como um todo, como o Novo Testamento vai falar, que a igreja é simbolizada como um corpo, que o cabeça é Cristo, mas tem os seus membros, que nenhum é mais que o outro, tem os membros inferiores, mas nenhum é mais que o outro, que todos são importantes dentro do reino de Deus. O cara que prega não é mais importante do que a tiazinha que limpa a igreja, porque assim a pessoa vai chegar na igreja e vai falar, nossa, que igreja limpa. Eu vou congregar aqui, também ela foi convertida porque a igreja está limpa, o banheiro está limpo. Então, tudo contribui e tudo é importante para que haja salvação. Então, todos no meio cristão é importante. Nenhum é maior, nenhum é melhor, e nenhum é menor, e nem é pior. Né? O Senhor não faz exceção das pessoas. Claro que tem aqueles que buscam a mais. Deus não tem filhos preferidos, mas tem aqueles que os preferem. Né? Então, esses que estão mais perto é porque os preferem mais a Deus e buscam mais a Deus. Mas a gente vê muito nesse trâmite de conversão essa situação. O que eu vejo muitas vezes é uma vida de demonstração de piedade. Mas quando nós nos convertemos, eu vi que agora é o bispo Luizinho, né, aqui do Brasil, né, que era o pastor Luizinho, ele tinha um adesivo e esse adesivo marcou, uma vez que eu li, e o adesivo falava santidade é nosso estilo de vida. Eu falei, Senhor, é o que eu quero para a minha vida. Porque o Senhor tem para nós, eu tenho para mim, né, biblicamente falando, que para mim eu tenho uma obrigação só, que é ser cheio do Espírito Santo. Essa é a minha obrigação. É o que diz em Efésios 5:18, a parte B. Né? A parte A diz, não vos embriaguei com vinho e contenda, a parte B diz, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, minha obrigação é, sim, ser cheio do Espírito Santo. E quando eu sou cheio do Espírito Santo, o nino não prevalece, o eu não prevalece, as minhas vontades não prevalecem. Então, nós falando muito de ser repreendido. Eu lembro que nós fomos num retiro, nesse retiro ia ter um workshop de dança. E assim, eu não comuniquei a Nádia. A Nádia era a nossa líder no Mudar, não comuniquei ela. E teve um período que nós tínhamos 3 líderes no Mudar. Eu era líder da dança, a Fran era líder da dança, mas na parte de jazz, e a Nádia era do teatro. Mas nós fizemos uma votação entre nós 3 e decidimos que a Nádia seria líder geral, né? Também eu continuei ali da dança, mas como se fosse tratar algo geral, ela era líder. E nesse retiro eu não comuniquei ela, que eu ia fazer ali um workshop de dança. E nisso eu fiz um intervalo vago, e depois, quando eu terminei, ela me chamou num canto e ela me juntou. Como que você fez, Nino? Para quem que você pediu? Você não pediu minha autorização e tal. Eu fiquei muito revoltado. Eu falei, Nádia, nós estamos aqui no ambiente voltado a Deus, nós estamos aqui, não fiz nada ilícito, né, e tal. Na hora eu fiquei revoltado com ela, assim, fiquei brava, assim, tudo. Mas depois pedi perdão porque ela estava certa. Eu entendi ali um princípio aquele dia.
Fui falar daí pro Nel, ó, o mimizento também aqui, né? Fui lá falar pro Nel. Falei, pastor, eu chamava de Nel porque tinha intimidade com ele, né? Hoje é o bispo Nelson. Aconteceu essa cena assim, eu fiquei triste e tal. Ele falou, honre ela. Compra um picolé para ela. Aquele jeito dele muito louco. Compra um chiclete para ela. O bispo Nel é muito louco, né? Compra um docinho para ela. Honre ela. E ele me quebrou, assim. Eu fui, ele vai falar, é mesmo. Eu fui Nino. pedir o conselho pra você me ajudar. É mesmo, Nino, você, dózinho de você. Deixa eu passar a mão na cabecinha tua aqui, dózinho. Ah, ela te... Né, estava num lugar tão apropriado, tão santo, e você... Não... Mas eu entendi aquele dia. E ele me corrigiu, falou, não, honre ela. Ela é tua líder. Independente se ela estiver errada, honre ela. Daí eu entendi. Ali eu entendi o princípio. Ele falou, honre, porque um dia... Olha o que ele falou. Um dia você vai estar pastoreando uma igreja. E você vai entender isso. Ali, o bispo Nélio não lembra dessas coisas. Mas teve um dia, voltando né, atrás, a gente vai falando e vai lembrando, o Espírito Santo vai lembrando que tem para falar. Eu estava em casa, desempregado, eu acho que era 2009, e nisso, bateram palma. Nino! Eu falei, cara, lavando louça e chorando, ele estava chorando com Deus. Eu falei, Senhor, está vencendo figura de desespero, está vencendo 6 meses, e agora tem uma família e tal. Como é que eu faço? Nino, eu falei, quem que essas horas, cara? Né? 3 horas da tarde, 3 e pouco. Olhei assim, conheço essa voz. Abri assim, era o pastor Nelsinho. E daí ele falou, posso entrar? Eu falei, claro, pode entrar. Ele falou que tá pegando meu mano, chamado de mano, tá pegando meu mano. Eu falei, tô um tempo com Deus ali, tô desempregado, né? Tenho família agora. Daí, daquele jeito lá, sentou, nós tinha um balcãozinho, minha casa era bem pequenininha. Ele pegou e... Você quer trabalhar na igreja? Bem doido, né? Ele... Nossa, que bem viagem, né? Eu falei, vai me dar emprego, né? Eu falei, eu vou estar empregado. E ali eu me alegrei para ele me dar emprego, né? Eu falei, eu quero. Um dia você vai trabalhar na igreja. Aquele jeito. Você vai ser um pastor de igreja em tempo integral. Eu fiquei olhando assim, não entendi nada com nada. E hoje é uma realidade, né? Hoje é uma realidade. Mas na época, esse tempo atrás, eu contei para ele, ele falou que não lembra. Mas quem recebe, né? Sim. Sempre lembra. Então, foi uma profecia naquela época que ele entregou. E Deus fez, aconteceu. Né? E foi algo maravilhoso, porque a trajetória que Deus veio fazendo assim foi muito linda, né? Toda essa história. E eu acho que tudo isso faz com que a gente tema e nos faz ser um crente forjado também, né? Então, eu sou do tempo, como eu não contei lá atrás, eu sou do tempo que a gente pegava ônibus só para pregar o evangelho. E isso tudo, porque essa geração não faz mais isso, isso tudo nos faz ser forte também. Quando você ganha uma alma, cara, você se sente o Hulk, você se sente ali, né? Você se sente o cara, ganhou uma alma e tal. E eu lembro que uma vez eu fui pegar o articulado, e nisso, só voltando a história atrás, a Paula falou, amor, vem buscar no tubo central aqui, eu estou no centro, eu estou perto do tubo central. E ela achou que eu ia de carro. Eu fui de bonde. Quando eu entrei no biarticulado, que eu sentei no biarticulado, o Espírito Santo falou bem assim, agora prega o evangelho. Cara, comecei a tremer esse dia. Era horário de pico, 18 horas, lotado o biarticulado, ali aquele horário de fervo, né, e tal. E daí, nisso, cara, me deu um frio na barriga, eu falei, preciso sentar, já estava me dando... Não, tava dando uma vontade de ter diarreia ali já. Passando mal já, cara. Esses dias eu vi o bispo Marcelo falando que estava tendo, como é que é, uma irregularidade intestinal. Nossa! Chique, né? Chique. Eu falei, não, eu estava querendo, né, eu estava ali desandando mesmo. Precisava sentar. Daí, nisso, aquela galera sai no Boa Vista, né? Aí eu já quase sentei no colo de uma tiazinha, sentei. Fiona, na real, eu sentei, coloquei a cabeça, assim, eu dormi e no sonho... Deus me lembrava eu quebrando o biarticulado inteiro, quando nós ia para o jogo. Nós puxava aquele negócio de emergência, descia o pé, e Deus me lembrando daquilo, nós com a torcida, e Deus me cobrando. Falou, você tinha essa astúcia, né, nas trevas, e agora? E daí, nisso, eu sonhei do Boa Vista ao Cabral. Eu falei, olha que louco, que sonho rápido. Eu sonhei, porque eu estava com tanto medo de pregar o evangelho. Na hora que eu acordei, já acordei. Boa noite a todos. Já tinha passado as 18 horas, eu figurando assim, não tinha lugar, eu levantei. Vim numa associação de pessoas carentes e necessitadas. E eu não vim aqui para te vender uma caneta. A galera vendia caneta antes no ônibus. Não vim aqui para te vender bala. Mas olha, todo mundo lá fora. Tinha umas pessoas descendo tudo.
Daí eu lembrei do testemunho do Guina. Você está vendo o povo lá? Nós somos mais de 7 milhões de habitantes. Você não tem a digital igual de ninguém. Isso quer dizer que você é importante, você é exclusivo, Deus te fez único. E eu não quero aqui pagar de comédia para você, te falar um monte de historinha. Eu quero dizer que Jesus tem espaço, quer ter espaço na tua vida. E é uma lacuna dentro de você que só Jesus pode preencher. Daí o maluco começou a rir. Eu falei, tá rindo o quê, irmão? Pegando o evangelho. Cara, Falei, Jesus tem algo para você também. Você acha que essa vida que você está no crime, no submundo das drogas, o pé ficou de boa, assim, ficou no meio. Daqui a pouco a mamãe começou a chorar. E você, mãe, está chorando? Teu filho está nas drogas, né? Quer dizer que Deus tem algo para teu filho. Deus vai tirar teu filho da masmorra, do lixo, do submundo, como ele fez na minha vida. E daí eu fui entregando manto para todo mundo. Fui entregando manto para todo mundo. Quando eu vi, eu estava já no tubo central, descendo, aliviado. A Paula me esperando. A Paula falou, e essa cara de assustado? Eu falei, amor, rolou um negócio muito louco. Falei, pela muito leve. Fui contando, nós fazendo compra no centro, andando na 15, que a gente gostava, né, recém-casado, contando a história para ela e fomos no centro, não compramos nada só para ouvir a história. Só fui para o centro, não compramos nada, ia fazer compra, não compramos nada. Foi só para Deus, né, de alguma forma, ser anunciado no berticulado e ser exaltado. Então, todas essas coisas nos fazia ser forte e não ser comédia com Deus. Não ser mimizento com Deus. Isso nos forja. Então, toda vez que a gente prega o evangelho, nos forja. Esses tempos atrás, entrei na panificadora e falei, Senhor, qual o propósito de eu estar aqui? Do bairro alto ali. Daí, na hora que eu entrei assim, daí tava eu e o menino. Eu falei, cara, o bagulho vai ficar louco aqui dentro. Daí ele olhou o irmão da igreja e falou, como assim, bicho? Não, vai ficar louco. Não sei, vai acontecer um negócio aqui dentro. E daí, nisso tudo, assim, nós sentados, assim, tinha 3 cadeiras. E daí eu orei pelo café, falei para ele bem assim, essa cadeira aqui é do Espírito Santo, ninguém pode tocar nela. Achei aquela coisa crenteando bang mesmo, né? Mas falei, o Espírito Santo está aqui. E daí, nisso, daqui a pouco veio, encheu o lugar. Olha que loucura, do nada encheu o lugar, a pane ali, pequena, encheu. Tinha uns 15, 20 lugares, encheu. E daí, nisso, a mulher veio, a balconista falou bem assim, posso pegar essa cadeira? Tem certeza que você precisa dessa cadeira? É que tem pessoas que, né, chegou agora, precisa de uma cadeira. Eu falei, pode pegar. Na hora que ela pegou essa cadeira, ela colocou na outra mesa, que era essa mesa que ela ia colocar, um copinho de vidro, esse aqui, pá! Eu não sei se alguém bateu, eu sei que deu um estouro. Bocaca de vidro para tudo que é lado. Eu olhei para o irmão que estava na minha frente e falei, para você que aconteceu alguma coisa? Pegaram a cadeira que não era para pegar. A cadeira não tinha consagrado ela na hora. Daí eu indo embora, assim, na hora que eu indo embora, assim, eu olhei para o cara que estava atendendo atrás do balcão, e daí eu ia pegar um pão para levar embora para casa também. Falei, você está desviado por quê, irmão? Assim, na louca, assim. Dele, como? Eu falei, você está desviado por quê? O que está pegando com você? Por que você parou com o evangelho, irmão? Cara, eu não estou desviado. Eu falei, você está? Faz tempo que você não vai para a igreja? Faz um ano. Eu falei, cara, você vem falar para mim que você não está desviado, irmão? Eu falei, cara, volta para a igreja urgentemente, cara, Deus tem... que aconteceu uma coisa na igreja. Eu falei, cara, para de ser mimimi. Daí já confrontei o cara ali, no negócio de Deixa pão. o cara nem pensar direito. Nem pensar direito. Daí o cara olhou e falou, cara, herda Deus e amor. Eu falei, então volta para lá, irmão. Se não sentir em paz lá, vai procurar uma igreja, mas nessa igreja firme, crie raiz, irmãos, e para de... que Deus tem algo para você, Ele quer realizar, tem planos, você sabe do teu propósito, teu chamado. Você recebeu uma palavra e essa palavra ficou como foi chorar ali no balcão, ninguém entendeu nada com nada, peguei o pão e vazei. E isso tudo assim nos faz ser forte, nos faz, cara, que louco. Fui na estação um dia, daí fui comer aquele churrinho, nem tinha vontade, né? Já tinha comido um lanche. Paula quer comer com churro, quer comer churro. Eu falei, vamos lá comprar esse churro. Vamos gastar, nem comemos churro. Eu cheguei lá, daí a moça, oi, moço, churro do que você quer? Eu falei bem assim, você está desviada, moço, por quê? Ai, moço, eu falei bem assim, você veio do Nordeste, como é que você sabe? Eu falei, mas isso daí não foi revelação, olha o jeito que você fala comigo, olha o teu sotaque. Daí ela falou bem assim, é que assim, eu falei, veio fugida de lá? Meu marido brigou lá, não sei o quê e tal. Eu falei, volte para lá, peça perdão, é para a família, né? Daí a moça foi chorar. Falei, peça perdão, peça para ele pedir perdão, volte lá, se reconcilie. Eu falei, uma igreja perto da tua casa, né? Ela pegou e falou bem assim, tem do lado da minha casa. Vai hoje mesmo, sai daqui. Hoje não. Não, então vai amanhã. Você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Você precisa voltar ao Evangelho. No céu não vai entrar se não tiver perdão. Então, todas essas coisas que Deus vai fazendo, isso não é, isso é jogo de adivinhação, é profetada. É algo que você vai vivendo e você se deixa ser movido por Deus e deixa Deus fazer. Eu tenho certeza que Deus está falando mesmo. Então, assim, isso tudo, essa geração nova não quer viver, parece que isso. Uma porque não tem buscado, outra porque daí Deus, como é que Deus vai usar se o cara não aceita nada? Então, eu sou do tempo que
Eu me lembro que uma vez, né, falando assim de ser robusto no evangelho, de literalmente ser radical, eu queria entregar o mudar. E eu, nessa época, eu estava meio que mimizento mesmo. E daí eu cheguei pro pastor Nelsinho e falei para ele, eu quero entregar. Então vamos marcar na igreja 6 horas, eu vou Fianade. Falei, você está tirando 6 horas da manhã? Não, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. E daí a gente foi. E daí ele falou, por que você quer entregar? Eu falei, porque eu não estou bem. Vamos ler Salmo 119. Cada um lê. Eu falei, não, estou com pressa. Como ler o Salmo 119? Vou trabalhar ainda. Vamos ler o Salmo 119. Lemos o Salmo 119, aquela penca de versículo, né? O maior da Bíblia. Lemos, terminamos de ler, cada um lê um versículo. Eu Anad um, ele outro. Vamos conversar agora? Não, vamos ler de novo o Salmo 119. Não, vamos ler de novo. Falei, não vamos ler de novo. Daí entendi já que ele estava, de alguma forma, entendendo que realmente não era submisso. Então, ali ele foi já meio... O bispo Nelson é terrível, né? Daí ele... Falei, então, eu quero entregar porque... não, tá bem? Deixa eu ver teu ouvidinho. Deixa eu ver, abre a boquinha, deixa eu ver a gargantinha. Eu falei, pastor, você está me tirando, pastor. Não, humilde, você está me tirando. Não, você não está ruinzinho? Deixa eu ver que você não é médico, é pastor. Ele é daquele jeito. Ele não ia falar isso, eu não lembro de nada disso. Eu falei, você é pastor. Não vou afeitar, você vai ficar. Não tem choro, você já é homem e não quero saber, porque quando você vai montar uma coreografia, você ora? Claro que ora. Você se santifica, jejua? Sim. Quando vocês vão apresentar? Sim. Quando vocês vão ensaiar? Sim. Tudo sim. Ele foi perguntando as coisas espirituais. Ele precisa você deixar tudo isso, essas coisas, essas atividades, você vai deixar com essas práticas de jejum, oração. Eu falei, não. Vai, não conte história para mim que você vai. O que ele quis dizer? Que eu trabalho, não é que ele me santifica, mas ele tem meios que me impulsionam a me santificar. Porque eu não vou subir no altar de qualquer jeito. Eu não vou subir nem sequer para fazer uma oferta de qualquer jeito. Eu vou fazer oferta hoje. É a palavra de Deus, é pregação igual. Eu vou jejuar, mano. Não vou subir de comédia no altar. Né? Então, assim, eu entendi que trabalhar, por isso que é importante a pessoa se converter, ela está sendo discipulada e ela entrar a fazer alguma coisa. Para mim, o cara se converteu e não está trabalhando, ele está devendo para Deus. Porque a Bíblia vai falar que todos precisam ser servos dessa obra. Tanto que a palavra de Deus vai dizer bem assim, orai para que mande ceifeiros, obreiros para essa obra. E poucos são os trabalhadores. Então, a igreja tem 500 membros. Tem que ter 500 trabalhando. A igreja tem só 100. Os 100 têm que trabalhar. A igreja tem 10. Os 10 têm que trabalhar. A igreja tem 2.000. Os 2.000 precisam trabalhar. De alguma forma, ele precisa. O mandamento bíblico, eu sempre falo que são... Né, a gente prega que é 2, que é a Santa Ceia, batismo nas águas. Para mim é 3. O ID de Marcos 16:15, ir por todo mundo pregar o evangelho. A última comissão de Mateus 28, 19 e 20, que Jesus fala, vão, prega o evangelho, batismo em nome do Pai e do Espírito Santo. Para mim, o ID é um mandamento. Para mim, eu acredito que todo mundo que se converte, todo mundo que foi salvo, um dia vai querer salvar. Tem que querer salvar. Ainda que, não conheço Bíblia, não. Você sabe falar para alguém que Deus ama, ele tem um propósito? Mas como assim Deus tem na vida de todo mundo? Então você precisa anunciar que Deus tem algo, que Deus quer transformar, que Deus quer curar, que Deus quer libertar. Você sabe orar? Então essa é o teu evangelismo. Você sabe falar que se a pessoa se não converter, ela vai para o inferno? Porque 70% do meio da evangelização é você falar uma palavra dura para o cara. Você tem que fazer ele entender. A gente é de um tempo que, Jesus te ama. Não. Cara, Jesus te ama, mas ele é justo também. Sim. Se você não mudar, irmão, na fila invisível da morte, ninguém sabe a sua senha, chegou o teu número lá, 24, tombou, filho, já era assim, Jesus. Você vai para o Hades, irmão. Então, você tem que pregar o evangelho para o cara de forma dura também. Mostrar que Deus é amor, mas que Jesus falou muito sobre o inferno e que ele é real. Então, mostrar o perigo para o cara do lugar onde ele pode ir. Então, toda essa trajetória, eu acredito que nos faz ser fortes, e acho que essa geração precisa voltar a isso. Precisa voltar nas praças, no ônibus, na rua, pregar o evangelho na empresa. Como diz, tem crente 007, e ninguém sabe que o cara é crente na empresa. Eu trabalhava até pouco tempo e pregava o evangelho para o dono da empresa. Uma empresa que eu entrei lá, a empresa faturava 500 mil, hoje ela fatura 16 milhões. Então, a empresa cresceu, o chinês vai lá, eu pregava o evangelho para todo mundo. Então, o que eu era em casa, eu era na rua, sim, eu era na igreja, eu era na empresa. Então, só que hoje, estava na faculdade uma vez, fazia tecnologia, gestão de qualidade, não conhecia um crente na sala de 50 alunos. Não conhecia um crente. Tinha um dia que a professora passou um trabalho e falou bem assim, você vai ter que precisar vender algo e convencer os clientes, e os clientes são os alunos, e você tem 5 minutos e vai ser gravado, você vai ter que convencer ele a comprar teu produto. Nesse dia eu peguei e falei, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Daí, nesse dia, o que eu fiz? Eu fui
né, de Silviozão mesmo, eu já pregava evangelho na sala de aula. Desde o começo, pregando evangelho para todo mundo. E daí, nesse dia, eu peguei e fui paivando, depois eu fui no banheiro, na hora de eu apresentar, eu coloquei um ternão para calvar, assim, coloquei um ternão com uma Bíblia desse tamanho, preta, assim. E daí, nisso, a professora falou que eu era o próximo. Daí eu entrei na sala, tinha que entrar. Daí eu, boa noite a todos. Daí comecei a andar na sala com a Bíblia. Eu falei, tem muita gente aqui que está me vendo, já está falando, ali vai um crentinho, um fanático. E eu quero dizer para você, era o tempo do Harry Potter. Eu falei, bem assim, talvez você está olhando para mim com essa capa preta aqui, dizendo que sou um fanático. Fala que teu filho tem um e-book lá, tem um book, na verdade, né, um book do Harry Potter lá, se lambuzando de feitiçaria, de bruxa, e você não está fazendo nada. Mas eu quero te vender um produto bom hoje. Um produto que tem mais de 21.123 versículos, que fala como ser um bom pai, uma boa mãe, ter uma boa família, fala de onde você veio e para onde você vai. Se você não entregar a tua vida àquele que criou todas as coisas, você vai passar no fogo e enxofre, e gravando ali, muito louco. Eu falei bem assim, tem até receita de pão aqui, de bolo. Comecei a falar bem assim, você quer ser um romântico no teu casamento? Tem como ser um bom marido. Tem cantares, livro dos cânticos. Comecei a falar, sei que Deus foi usando assim. Falei, olha, não é um livro só, estou te vendendo um produto que é 66 livros e mais. O que tem aqui dentro é de graça. De graça receber e de graça dar. Eu quero dar, daí comecei a distribuir Bíblia nessa aula. Então foi um bagulho muito louco, minha professora já queria que cortasse já, porque eu extrapolei o tempo, já preguei na sala de aula. E conclusão disso tudo, quando terminou essa aula, daí veio o crente tudo que é lado. Cara, você vai na igreja, que igreja você vai? Eu toco na igreja, tá nome isso aqui. Eu sou músico lá. Quanto tempo você é? O cara era convertido 15 anos a mais que eu. Falou, cara, ficaram tudo escondido, ficaram tudo escondido. Mas surgiu um monte de crente, metade da sala eram crente. Nossa. Mas eram crente comédia. Tinha festa, os caras tomavam um gole, os caras tomavam uma beira, tomavam um vinhozinho, os caras davam ideia para outras minas. E daí ali eu já estava meio que já assim, entendendo já, né? Falei, Senhor, eu entendo por que os caras não estão pregando. Porque os caras devem no cartório. Então, sabe, os caras estão devendo. Então, quem deve não tem moral de falar. Como é que vai falar de um negócio que você não vive? Então, essas coisas de ser radical nos faz ser forjado e ser forte. Então, essa geração precisa voltar a esses rudimentos. Essa base ela é importante. Né? Uma casa sem a base, ela tira a base da casa, ela vai cair. Só que a base, quem que vê? A base não dá status, não dá ibope. Cadê a base desse prédio aqui? Você não está vendo? Nossa, que bonita a base desse prédio. Não vai falar, você vai falar, nossa, que bonito esse prédio, né? Que bonita essas vidraças. Nossa, essa parede é uma parede bonita, né? Ela tem um grafiato. Então, as pessoas ela querem muito o estereótipo, porque o estereótipo é visível aos olhos do homem. A gente cita que é bonito, que é legal, mas a base que foi construída ninguém vê. Os momentos de choro no quarto, ninguém vê. Eu sou do tempo que eu saí do serviço, eu trabalhava primeiro turno, das 6 às 2, chegava às 12h15 em casa. Tinha dia que eu estava de molho 10 horas buscando a Deus, chorando no meu quarto. Faltei faculdade, não tenho vergonha de gavear a faculdade. Que eu estava ali, eu tinha uma Bíblia, 32 Bíblias no meu computador, que eu ficava ali, tinha quiz, ficava jogando às vezes quiz bíblico e ficava ali tentando descobrir do hebraico, aprender do hebraico, do grego, do latim, a etimologia das palavras. Então, esse começo de conversão para mim, que era meu discipulado particular, que eu falo, que é o que é o discipulado particular? Hoje eu preciso saber que eu preciso buscar sozinho. Ainda que eu não tenha ninguém. Olha, uma vez eu fiquei ruim, eu fiquei 2 meses sem ir para a sede. Ninguém foi atrás de mim. Hoje, se a pessoa ficar uma semana, o pastor não veio me visitar, o pastor não veio na minha casa. Cara, eu fiquei 2 meses e fui notado, mas ninguém foi lá em casa, lá. Mas não estava desviado. Não estava um período ruim mesmo de saúde, financeiramente também, não tinha dinheiro para gasolina e tal. Mas hoje não. Hoje o pastor não manda o WhatsApp, vou sair da igreja, não fui notado. Não. Cara, você não está aqui para ser notado, irmão. Você está aqui para buscar Deus, para se diminuir e ir para cima. Então, a nossa geração é uma geração forte. Podia bater, pode bater. Quanto mais bate, mais a gente cresce. Quanto mais a gente apanha, mais a gente tá forte. Agora, hoje já não dá. Hoje, você falar uma palavra ali, corrigir... A gente precisa... Bem que o bairro alto é terrível, cara. Esses dias, o irmão lá postando foto na casa do irmão, direto na casa do outro. O irmão já postou, falou, vacilão, sai da casa do próximo. Salomão vai dizer em Provérbios, já citou o versículo lá, aquele que fica... tira um pouco a casa do teu próximo, o pé da casa do teu próximo, porque pode ser que ele se enjoe de você.
E assim, o povo, a pesada lá, a espada, não manda recado. Só que é bom, entendeu? Bem parecido com o pastor mesmo, né, cara? Tá aprendendo certo. Estão aprendendo certo. Que legal. Só que é bom, assim, sabe? Pelo lado é Sim. bom. Porque assim, forma crentes fortes. Sim. Então, Vai ser qualquer coisinha que vai abalar a pessoa ali. Então, Tem uma hoje base a gente forte tem pra acho que quase 30 pessoas na Emita do Bairro Alto lá. Então a gente manda para Emita. Cara, vai para a escola do ministério, irmão. Você precisa crescer, você precisa ser homem, você precisa, né, de algo que te fortaleça. Então é buscar Deus todos os dias. Então a gente bate muito nisso, né? Não tem muita ideinha. Eu acho que Deus nos chamou para ser assim, porque da onde eu vi, acho que Deus às vezes até fala, Senhor, se um dia eu fui preparar um esboço, eu tive que rasgar esboço. Eu falei, não era o que Deus queria, esboço não parecia comigo. Eu falei, parece que eu sou um coach com esse esboço. Que a nossa mensagem é uma mensagem dura mesmo. Eu falo, Senhor, por que tanta mensagem dura? É aniversário da igreja. Um dia a bispa terminou o aniversário da igreja, no final ela encerrou. Ela falou, e é assim que a gente comemora. A palavra é uma porrada na boca do estômago. Eu não lembro quem pegou, foi o pastor Rafa, o pastor Gil, que uma bordoada, dia de festa, quero pegar sobre avivamento, a igreja está fazendo 10 anos, aquela coisa toda. Todo mundo meio... O irmão veio com uma porrada, sabe? Destruindo o pecado, falando da santificação, que Deus não tem parte com o pecado, né? Que os olhos do Senhor são os olhos puros, que Ele é santo, não tem parte com o profano. Sei que o irmão arrebentou. Ele arrebentou. A igreja inteira chorando, e nós decoramos toda a igreja, até decora, coloca cores. A bispa entrou com aquele vaião inteiro vermelho, que todo mundo chorou. E é assim que a gente comemora. Mas Deus nos deu, né? Então, a multiforme a graça de Deus, né? Não estamos dizendo que longe disso, né? Melhor que ninguém. Mas Deus deu uma que o cara vai precisar na igreja onde, né, é mais amor, na outra, onde ele vai receber uma igreja chamada mais profética, mais dura. Só que o evangelho tem que ser pregado, né? Quem quer massagem vai para Xixonoê, né? Então tá tudo 10. Mas o evangelho ele é duro. Quando você lê as cartas paulinas, vê que não tem massagem. Sim. Pastor, e para a gente encerrar, algo que a gente sempre pergunta para os nossos convidados aqui. Espírito Santo, o que Deus tem falado com você nesses últimos dias? Então, que eu não é que está em alta, assim, não sei se tem falado muito, mas eu penso... o Brasil em si, ele está tomando um rumo complicado, né? E eu não temo isso, nem um pouco, né? A terra pode estar em desordem, mas o céu continua em ordem, Deus continua sob o governo sobre todas as coisas, o poder emana das suas mãos, né? Amós 4,13 diz, porque é Ele que forma os montes, cria o vento, declara ao homem qual é o seu pensamento, que faz da manhã treva, escuridão, aquele dia que está de manhã e está escuro, vai chover, e que vive os altos da terra, o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o grande general. Então está tudo sob o domínio da mão dele. Mas eu acredito muito que a igreja vai ser perseguida no Brasil. Então o que Deus tem comunicado, assim, que a gente precisa realmente... Essa conversa que nós estamos tendo aqui é muito maravilhosa, porque Deus tem falado muito da gente ser forte, aguentar a porrada. Vai vir tempos difíceis, já está esses tempos difíceis, já tem chegado. Né? O amor de muitos tem se esfriado, né? Mateus 24:12, para mim, das maiores profecias bíblicas, rumores, temores, terremotos, tudo está acontecendo. A gente viu o que aconteceu no Havaí, né? As casas sendo queimadas, destruídas. Então, tudo isso é profecia, mas uma das maiores profecias é Mateus 24:12, que diz que o amor de muitos se esfriaria por causa da iniquidade. Né? Mas Vilas Boas vai dizer, mas não todos. Então, não de todos. Né? Existem os 7.000 que não se dobraram, que não se prostraram, altar de Baal, que estão de pé, que é firme. Então, acredito que é um período assim, que Deus tem comunicado para mim que a igreja vai precisar ser mais forte mesmo e deixar as picuinhas. É o que a Ana Paula Valadão canta, não tenho tempo para perder com ressentimentos quando penso. Eu estou com essa frase, não tenho tempo para perder com ressentimentos quando penso. Não tenho. Irmão vai sair da igreja. Irmão, na humilda, meu. Filho, levanta, para de historinha. Não vou visitar. Vou visitar se Deus mandar. Se Deus não mandar, não vou. Então, aquilo que eu falei, você quer... Vai tomar Santo Daime, filho, vai na Xixonoê, porque o evangelho é para soldado, é para pessoas fortes. Vê Paulo a vida inteira dele, ele estava em prisões, sim. Né? Ele vai escrever suas cartas, ele vai falar de guerra. Efésios capítulo 6, ele termina, né, a carta que é a rainha das cartas dele, que é Efésios, ele termina, ele fala do evangelho, fala de crucificação, fala de Cristo, mas ele termina o capítulo 6 falando o quê? Sobre guerra, falando sobre a armadura de Deus, precisamos nos revestir, estar forte. Então Deus tem comunicado isso no meu coração, de estar forte, de estar inabalável, né? Salmo 125, que confia no Senhor como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Até o Rafa tinha
O pastor Rafa, né, tinha uma camiseta de um elefante, lembra? Os inabaláveis. Então, eu acredito que nesse tempo nós precisamos, sim, ser os inabaláveis. Paulo termina esses últimos dias, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, falando sobre combate. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, Paulo vai falar sobre guerra. Ele vai falar de tempos difíceis. Né? Então, esses tempos também, a Escritura, ela era para a época, mas é para hoje também. Deus comunica pela Escritura, quando eu abro ela, aquilo que Deus quer falar hoje. Então, o que Deus tem comunicado, assim, Lucas, para mim, particularmente, até tem trazido essa igreja, para a igreja estar forte. Para a igreja se preparar, malhar espiritualmente, né? O cara vai para a academia, né? Falando da academia naquela época, agora atrás, quer dizer, ele vai tomar uma creatina, uma glutamina, um BCA, vai tomar uma testosterona no músculo, ele quer ficar forte. Está em alta isso. Crossfit, academia, tal, está em alta. E é maravilhoso treinar. Eu faço natação, eu fiz cross-training com o Bull está em Portugal, mandasse link para ele, amo muito ele. Então, eu aprendi o quão importante é, né? A Bíblia vai falar bem assim que o exercício físico é de pouco proveito, mas não quer dizer que ele não é proveitoso. Está dizendo que a piedade é muito proveitosa, que a piedade sobressai isso. Mas ele é importante também, mas eu preciso entender que eu preciso malhar a minha vida espiritual. Porque quando vinha a porrada, vinha aquele jab, o soco, o upper, eu vou estar forte. Cara, pode bater. Pode bater, diabo, que eu vou te morder a maçã do rosto e vai ficar ruim para você, porque eu cheguei. Então, assim, Deus tem comunicado isso, de ser forte, de se fortalecer. Cara, de não deixar os rudimentos principais. Deus mesmo ontem, hoje, eternamente, não mudou. Ler Bíblia ainda é necessário. É importante, é como o salmista vai dizer em Salmo 119, 72, para mim vale mais as palavras que procedem dos lábios de Deus do que milhares de ouro e de prata. Eu preciso ter isso aqui como algo mais importante que tudo na minha vida. Eu preciso entender que é importante todos os dias eu buscar santificação, jejuar, que pecado continua pecado, independente se é grande ou pequeno, ele continua. E o diabo, ele é sutil, ele vai vir, né, de mansinho, mas a Bíblia diz que eu tenho que ser prudente como uma serpente e manso como uma pomba, eu tenho que estar ali como uma serpente o tempo todo, o pecado está aqui ao redor. Cara, veio ali um filho de Satanás, ele é um pombagira, tem que estar ligeiro, principalmente o homem. Abre a internet, não, tem que bloquear, porque isso não provém de Deus. Então, Deus tem me falado sobre ser forte. Sobre ser forte, porque ainda que venha tempos difíceis, pode bater, mas não vai aguentar, filho. Não vai aguentar. Não vai ser preso? Vai, mas não vai aguentar. Tá tudo 10. O importante, mais importante de tudo é o quê? É a salvação. Ontem mesmo eu falava na igreja. Quantos aqui têm orado e falaram, me dê a pior enfermidade que for, pode me dar, mas que eu não perca a salvação. Sim. Então, o mais importante é a salvação. É importante, a vida inteira eu estou convertido, não fui curado. Se Deus não te curou até agora, Deus não quer te curar. E é importante você ter essa enfermidade, porque se você perder essa enfermidade, você não vai para a glória, filho. Eu quero um carro, eu quero uma casa na Alphaville, eu quero... Não vai ganhar, porque se ganhar, você vai largar Jesus. Às vezes você vê o jovem orando, quero comprar meu carro, comprou o carro, primeiro financiamento tinha que estar na igreja, na comunhão com os santos. O que ele está fazendo? Ele foi para a praia, foi para morrer, descurtir, está lá se perdendo, tomando um golezinho, curtindo uma baladinha e dando ideia fraca para uma mina. Então, o cara não vai ser um cara forte. Entendeu? Às vezes Deus não dá por causa disso, porque Deus não conhece o hoje, o agora. Deus conhece o que vai acontecer daqui a 10 anos. Né? Todo o poder emana das suas mãos, então ele sabe de todas as coisas. Então, Deus tem comunicado, Lucas, de ser forte. Nós precisamos ser fortes. Porque quando vinha o dia mal mesmo, que Jesus fala sobre o dia mal, né? Revestivos, tanto Paulo vai falar em Efésios 6:10, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais suportar o dia mal. E o dia mal chega na vida de todos. Então, quando vinha o dia mal, eu não vou ficar, ó céus, ó vida. Não. Eu vou... Cara, se estiver correndo, cansou, eu vou andar. Se estiver cansando andar, eu vou rastejar. Se estiver cansado rastejando, eu vou gatinhar, mas eu não vou parar, irmão. Não vou parar. Pode bater que a gente é forte. A gente é igual elefante. Fora é uma casca grossa e dentro é coração gelatinoso. Deus falou, a gente chora. O Espírito Santo falou, ele nos constrange. É isso mesmo. Então a gente precisa ser inabalável. A gente ser forte, inabalável, mas ser sensível, né? Isso mesmo. Acho que dá pra encerrar por aqui, né, mano? Cara, vamos ter que marcar um outro aí, pastor, mais um pra continuar esse Pastor papo. fala demais, né? Muita Trazer história. os três Eu agora, não vou né? nem falar, eu tinha mais algumas coisas pra perguntar, mas... Mano, vamos ter que marcar o segundo, velho. Não tem o que fazer. Não, sério mesmo, ficou umas outras coisas pra me falar. Marcar o próximo aí, que nosso próximo convidado já tá esperando. Não, mas que eu sou muito louco também, né? Falo demais. Mas Começa uma conversa, vai na vai outra. levando uma outra, isso Uma é coisa puxa a outra, né, sim. cara? É isso mesmo. Pastor, obrigado. Muito obrigado pela eu. disponibilidade. Amém, tamo Precioso. Como o Gu fala, né? Um papo precioso, tempo precioso. Amém. Que isso edifique a vida Glória de a Deus. quem tá assistindo, de quem vai ver isso. E é isso.
Quer encerrar, mano? Não, pode tocar. Posso aí. encerrar, Pode. então? Curta, comente, compartilhe, manda esse vídeo para quem você quiser mandar, para quem você sentir que precisa ouvir sobre isso. E, pastor, obrigado mesmo. Que Deus agradeço. continue te abençoando, que Deus abençoe a tua igreja, tua Amém. família, tua casa. Amém. E é isso aí. Let's fly. Até a próxima.